Ninguém queria cuidar do milionário doente, até que a cuidadora e seus filhos bateram à sua porta. Alexandre Dutra tinha 38 anos quando sua vida se partiu em duas. Antes do acidente, era um homem que não sabia o que era perder. Dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, acostumado a fechar negócios milionários com uma única ligação, sempre impecavelmente vestido e com aquele sorriso confiante que fazia todos confiarem nele, mesmo que mal o conhecessem. Vivia em uma casa enorme nos Jardins, com janelões que deixavam a luz da tarde entrar e um jardim que parecia de revista. Tinha amigos, sócios, festas, viagens constantes e uma agenda cheia até o último minuto. Ninguém imaginava que em uma única noite tudo isso iria parar. Foi uma sexta-feira depois de um jantar com investidores. Alexandre decidiu dirigir sua caminhonete, embora tivesse bebido algumas taças. Não estava bêbado. Ele repetiu isso 1000 vezes depois, mas sim confiante, excessivamente confiante. Chovia forte e a estrada estava escorregadia. Recebeu uma ligação enquanto dirigia. Era sua irmã mais nova, Mariana, que pedia para falar sobre um assunto familiar. Alexandre atendeu sem pensar. Em um segundo, as luzes de um caminhão apareceram à sua frente. Tentou girar o volante, mas os pneus não responderam. O impacto foi seco, brutal. O som do metal retorcendo-se ficou gravado na mente daqueles que chegaram primeiro ao local. Quando despertou no hospital, não entendia por que não sentia as pernas. Tentou mover-se, mas seu corpo não respondeu. Viu os rostos tensos dos médicos e soube que algo estava muito errado. As semanas seguintes foram uma mistura de cirurgias, dor e notícias que caíam como pedras. Lesão na medula, dano irreversível, probabilidade mínima de voltar a andar. Alexandre não chorou quando lhe disseram. Apenas ficou olhando para o teto branco do hospital como se estivesse esperando que alguém dissesse que tudo era um engano, mas ninguém disse. Quando finalmente voltou para casa, já não era o mesmo homem que havia saído naquela noite. A cadeira de rodas tornou-se parte de sua rotina. No início, tentou manter o controle da empresa de seu escritório em casa, mas seu temperamento mudou. Tornou-se impaciente, explosivo, qualquer detalhe o irritava. Se o café não estivesse quente o suficiente, ele gritava. Se o motorista chegasse 5 minutos atrasado, ele o demitia. As enfermeiras que a família contratou não duravam mais do que alguns dias. Algumas saíam chorando, outras simplesmente não retornavam após o primeiro turno. Alexandre rejeitava a ajuda, fazia comentários ferinos, fechava a porta de seu escritório por horas. Seus antigos amigos pararam de visitá-lo. No início, iam toda semana, depois todo mês, até que não foram mais. As reuniões em casa acabaram. O jardim continuava verde, mas ninguém mais o desfrutava. Mariana tentou se aproximar dele, mas Alexandre a culpava em silêncio por aquela ligação que recebeu segundos antes da batida. Ele nunca disse diretamente, mas seu olhar frio bastava para que ela entendesse. A empresa começou a sentir sua ausência. Embora ainda fosse o dono, delegou muitas decisões a seu cunhado Ricardo, que se ofereceu para ajudar enquanto ele se recuperava. Alexandre aceitou porque não tinha energia para discutir. Cada dia se parecia com o anterior. Acordar, olhar para o teto, ouvir o barulho distante da cidade e sentir uma raiva que não sabia onde descarregar. Odiava depender de outros para se vestir, para se mover, para algo tão simples quanto descer ao jardim. Odiava ver seu reflexo sentado, imóvel. A fisioterapia era outro tormento. Os médicos insistiam que ele deveria tentar, mas ele respondia com sarcasmo e abandonava as sessões antes do tempo. Pouco a pouco, desistiu de tentar. Convenceu-se de que essa era sua nova vida e que nada a mudaria. A imprensa, que antes o procurava para entrevistas sobre negócios, agora publicava notas breves sobre o empresário que havia ficado paralítico. Alguns falavam de tragédia, outros de lição de vida. Alexandre não lia nada. Mandou tirar os espelhos da academia que tinha em casa porque não suportava se ver ali. Imóvel onde antes treinava todas as manhãs. As noites eram piores. O silêncio ficava pesado e as lembranças do choque voltavam com força. O som do caminhão, o impacto, o cheiro de gasolina, ele acordava suado com o coração acelerado, mas no dia seguinte voltava a colocar a máscara de homem duro que não precisa de ninguém. Com o passar dos meses, seu temperamento tornou-se seu pior inimigo. Os funcionários caminhavam com cuidado quando estavam perto dele. Ninguém sabia com qual versão de Alexandre iriam se deparar. Podia ficar calado por horas,
e de repente explodir por algo mínimo. A casa grande começou a parecer vazia, como se as paredes guardassem o eco do que ele havia sido, e já não era. 2 anos depois do acidente, Alexandre mal saía de sua propriedade, rejeitava convites, ignorava ligações, vivia preso em uma rotina cinzenta, tinha dinheiro de sobra, mas não encontrava sentido em nada. A única coisa que parecia manter-lo em movimento era o orgulho. Não queria que ninguém o visse fraco, não queria compaixão. Preferia que o vissem como um homem difícil a como alguém quebrado. No entanto, no fundo, havia momentos em que a solidão pesava mais que a cadeira de rodas. Momentos em que olhava pela janela e via as crianças da vizinhança brincando na rua, correndo sem pensar em nada, e sentia um vazio que não sabia como preencher. Mas em vez de admitir, fechava as cortinas e pedia que ninguém o incomodasse. Assim vivia Alexandre Dutra, preso em sua própria casa, com uma fortuna intacta e um coração cheio de raiva, sem imaginar que muito em breve alguém bateria à sua porta e mudaria o rumo de tudo o que ele acreditava ter perdido. Aquela manhã, a casa de Alexandre estava mais silenciosa que o habitual. Haviam-se passado apenas 3 dias desde que a última enfermeira saiu chorando depois que ele gritou com ela por mover um quadro de lugar. Mariana estava desesperada. Ligou para várias agências, mas quando ouviam o nome de Alexandre Dutra e o endereço nos jardins, muitas pessoas rejeitavam o trabalho sem pensar. A fama de homem insuportável já corria por toda a cidade. Enquanto isso, em um bairro muito mais modesto do outro lado de São Paulo, Lúcia Costa terminava de pentear sua filha Sofia em frente a um espelho pequeno com uma ponta quebrada. Tinha 30 anos, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples e olheiras que não conseguia esconder. Seu filho Mateus já estava sentado à mesa esperando seu café da manhã. Lúcia verificou o celular pela 5ª vez. Havia enviado sua solicitação para o cargo de cuidadora sem muitas esperanças. Ela trabalhava como babá por horas. Limpava casas quando surgia algo, mas não era suficiente. Desde que seu marido Raul morreu em um acidente de carro 2 anos atrás, tudo havia sido difícil. As dívidas do hospital, o aluguel, a escola das crianças. Aquela manhã recebeu a ligação que não esperava. A agência disse que o trabalho era difícil, que o paciente tinha mau gênio e que muitas pessoas não aguentavam nem uma semana. O salário, no entanto, era mais do que Lúcia ganhava em um mês inteiro. Ela olhou para seus filhos e soube que não podia deixar passar essa oportunidade. Prometeu-lhes que tudo ficaria bem e os deixou com sua vizinha, Dona Elvira, antes de pegar o ônibus em direção ao endereço que lhe deram. Quando desceu em frente à enorme casa de Alexandre, sentiu as pernas tremerem, o portão alto, o jardim perfeito, a fachada moderna que impunha respeito. Ajeitou a blusa simples que vestia e tocou a campainha. Um segurança abriu e a fez entrar sem dizer muito. O chão brilhava tanto que Lúcia teve medo de sujá-lo com seus sapatos gastos. Mariana a recebeu na sala. Explicou rapidamente a situação sem rodeios. Meu irmão é complicado, disse, mas ele precisa de ajuda. Se decidir ficar, serei muito grata. Lúcia respirou fundo e assentiu. Não havia como voltar atrás. Quando entrou no escritório onde Alexandre passava a maior parte do dia, o viu de costas olhando pela janela. A cadeira de rodas estava em frente ao janelão e ele tinha os braços cruzados. Mariana anunciou seu nome e saiu quase imediatamente, como se não quisesse presenciar o momento. Alexandre girou lentamente a cadeira e a olhou de cima a baixo. Não disse olá. Não ofereceu assento. Apenas perguntou quanto tempo ela pensava durar antes de sair correndo como as outras. Lúcia sentiu o golpe dessas palavras, mas não baixou o olhar. Respondeu que não viera para correr, que viera para trabalhar. Alexandre soltou uma risada seca e disse que todos diziam o mesmo no primeiro dia. Explicou com tom frio que não precisava de compaixão nem conselhos, que se ela estava ali era para cumprir ordens e nada mais. Lúcia assentiu sem discutir, aproximou-se e perguntou qual era a rotina dele. Alexandre franziu a testa, surpreso por ela não tentar falar com pena. Ele disse que aquela hora normalmente revisava documentos da empresa e que não precisava de ajuda. Ela ficou de pé alguns segundos sem saber se ia embora ou ficava. Finalmente, decidiu arrumar um pouco a escrivaninha que estava cheia de papéis desorganizados. Alexandre a observava com atenção, esperando que ela fizesse algo errado para reclamar. Quando ela moveu uma pasta, ele levantou a voz e disse para ela não tocar em nada sem permissão. Lúcia parou imediatamente e pediu que ele indicasse como preferia ter tudo.
Essa resposta o desequilibrou um pouco. Ele não estava acostumado a que alguém respondesse sem medo, mas também sem desafio. O primeiro choque foi inevitável. Na hora da refeição, Lúcia levou o prato que a cozinheira havia preparado. Alexandre mal provou um bocado e disse que estava frio. Ela tocou o prato e notou que estava quente. Sem discutir, levou-o novamente à cozinha e o trouxe de volta minutos depois. Alexandre a olhou esperando que ela reclamasse. Ela apenas perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. A tensão era palpável no ar, como se qualquer palavra pudesse acender uma briga. À tarde, Lúcia o ajudou a se transferir para o terraço. O movimento foi desajeitado no início, mas ela o segurou com firmeza. Alexandre ficou incomodado quando sentiu que perdia o equilíbrio e pediu que ela o soltasse. Lúcia não o fez até ter certeza de que ele estava estável. Ele a olhou com raiva, mas também com algo diferente, algo que não demonstrava havia tempo. Surpresa, ninguém o havia segurado assim sem tremer. Ao anoitecer, Mariana voltou para perguntar ao irmão o que ele havia achado da nova cuidadora. Alexandre respondeu que era igual às outras, para ela não se iludir. Mas quando Lúcia se despediu dizendo que voltaria no dia seguinte às 8, ele não disse para ela não voltar. Essa pequena diferença não passou despercebida para Mariana. Lá fora, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Lúcia sentiu o peso do dia sobre os ombros. Não havia sido fácil. Alexandre era mais duro do que ela imaginava, mas ela também viu algo em seu olhar quando o ajudou no terraço. Não era apenas raiva, era medo, era frustração. Era um homem que não sabia como viver naquele corpo que já não lhe respondia. Lúcia pensou em seus filhos e no salário que lhe haviam prometido. Pensou em Raul e em como a vida muda sem aviso. Prometeu a si mesma que aguentaria, que não iria se render ao primeiro grito. Enquanto isso, na casa grande, Alexandre ficou olhando a porta por onde ela havia saído. Não entendia por que aquela mulher não havia reagido como as outras. Não teve pena, não tentou fazer discursos, não saiu correndo quando ele levantou a voz. Disse a si mesmo que não importava, que em alguns dias ela iria embora como todas. Mas naquela noite, quando o silêncio voltou a encher a casa, ele pensou pela primeira vez em muito tempo que talvez alguém tivesse entrado sem medo de vê-lo como realmente estava. E isso, embora não quisesse admitir, o deixou inquieto. Os primeiros dias de Lúcia na casa de Alexandre foram como caminhar sobre vidro. Todas as manhãs chegava pontual, com o cabelo preso e uma pequena caderneta, onde anotava horários, medicamentos e qualquer detalhe que pudesse ajudá-la a não cometer erros. Alexandre já estava acordado quando ela entrava no escritório. Às vezes fingia que não havia, outras vezes a olhava diretamente, como se estivesse procurando uma razão para dizer-lhe para não voltar. O ambiente era pesado desde cedo. Se Lúcia abria as cortinas para que entrasse luz, ele dizia que o brilho o incomodava. Se as deixava fechadas, perguntava por que a casa parecia uma caverna. Nada parecia estar bem. Uma manhã, enquanto ela arrumava as almofadas da cadeira de rodas para evitar que ele sentisse dor nas costas, Alexandre lhe disse que não precisava ser tratado como inválido. Lúcia parou, olhou para ele e respondeu que não o via assim, que apenas fazia seu trabalho. Ele soltou uma risada curta e disse que todos diziam o mesmo. Essa frase tornou-se constante. Todos dizem o mesmo. Todos prometem ficar. Todos vão embora. Lúcia ouvia sem se envolver. Em vez de responder com palavras longas, concentrava-se em ações. Levava o café como ele gostava, forte e sem açúcar. Aprendeu rapidamente onde ele guardava cada documento. Notou que, embora parecesse desorganizado, ele tinha seu próprio sistema. Também percebeu que Alexandre passava muito tempo olhando o jardim sem dizer nada. Um dia, decidiu perguntar se ele queria sair um pouco. Ele respondeu que não era um espetáculo para ser passeado. Lúcia não insistiu. Apenas disse que o ar fresco às vezes ajuda quando a cabeça dói. Aquela tarde, sem olhá-la, Alexandre aceitou. A transferência foi desconfortável. Alexandre odiava sentir que dependia de alguém para atravessar uma porta. Quando uma das rodas prendeu na moldura, ele bateu no apoio de braço com força. Lúcia manteve a calma e soltou a roda com cuidado. Já no jardim, o silêncio foi longo. Ouviam-se pássaros e o barulho distante dos carros na avenida. Lúcia sentou-se em um banco próximo sem invadir seu espaço. Alexandre a observava de soslaio. Ela não falava demais. Não tentava arrancar confissões. Isso o desconcertava. Em dias anteriores, algumas enfermeiras haviam feito perguntas pessoais, tentando fazer
Lu falar de seus sentimentos. Ele as calava imediatamente. Com Lúcia era diferente. Ela apenas estava ali, mas a tensão não desaparecia. Uma tarde, enquanto revisavam alguns papéis da empresa que haviam chegado por mensageria, Lúcia notou que Alexandre franziu a testa ao ler certos números. Sem pensar, perguntou se ele precisava que ligasse para alguém. Alexandre explodiu. Disse a ela para não se meter no que não entendia, que seu trabalho não era opinar sobre negócios. A voz saiu mais forte do que ele esperava. Lúcia deu um passo para trás, surpresa, mas não chorou nem discutiu. Limitou-se a dizer que só queria ajudar. Alexandre girou a cadeira e lhe deu as costas. Aquele dia quase terminou tudo. Ao anoitecer, Mariana ligou para perguntar como ia tudo. Alexandre respondeu que estava igual a sempre. Quando Mariana perguntou por Lúcia, ele disse que logo veriam quanto tempo ela duraria. Naquela mesma noite, Lúcia esteve prestes a não retornar. Em sua casa, enquanto ajudava Mateus com a tarefa e ouvia Sofia contar algo da escola. Pensou nos gritos, no olhar frio de Alexandre. Pensou em procurar outro trabalho menos pesado, mas depois abriu o envelope com o primeiro pagamento da semana e entendeu que não podia se dar ao luxo de desistir. No dia seguinte ela voltou. Alexandre se surpreendeu ao ver lá entrar como se nada tivesse acontecido. Não disse nada, mas sua expressão mudou apenas um segundo. Aquela manhã ocorreu algo que marcou um pequeno avanço. Alexandre tentou alcançar um livro que estava em uma prateleira baixa. A cadeira não permitiu que ele se aproximasse o suficiente, esticou-se mais do que deveria e perdeu o equilíbrio. Lúcia reagiu rápido e o segurou antes que caísse. Por alguns segundos, ficaram muito próximos. Alexandre respirava ofegante, mais pela raiva do que pelo esforço. Esperava que ela dissesse algo como cuidado ou eu te disse, mas Lúcia apenas ajeitou a cadeira e lhe entregou o livro sem fazer comentários. Esse silêncio foi diferente. Não era incômodo, era como se ela entendesse que ele não precisava de lembretes de sua limitação. Com o passar dos dias, começaram a ter conversas curtas, quase obrigadas pela rotina. Alexandre perguntou por que uma mulher de sua idade trabalhava em algo tão pesado. Lúcia respondeu que tinha 2 filhos e muitas contas a pagar. Não deu mais detalhes. Ele não perguntou pelo pai das crianças, embora tenha pensado nisso. Uma tarde, enquanto esperavam o fisioterapeuta, que quase sempre ia embora cedo porque Alexandre cancelava as sessões, Lúcia contou a ele que antes trabalhava como babá em uma casa onde as crianças não a deixavam sentar nem um minuto. Alexandre comentou que pelo menos aquelas crianças podiam correr. Foi a primeira vez que sua voz soou mais triste do que brava. Lúcia não soube o que dizer, mas ficou ao seu lado. O fisioterapeuta chegou e, como sempre, Alexandre disse que não estava com vontade. Lúcia interveio com cuidado. Disse a ele que poderiam tentar apenas 10 minutos. Se depois quisesse parar, fariam. Alexandre hesitou, mas aceitou. Esses 10 minutos foram tensos. Cada movimento parecia um lembrete do que ele havia perdido. No entanto, ao terminar, ele não pediu que o terapeuta fosse embora antes. Foi uma mudança pequena, quase invisível, mas real. Naquela noite, quando Lúcia se despediu, Alexandre a chamou antes que ela saísse. Perguntou a que horas ela voltaria no dia seguinte. Ela respondeu que às 8, como sempre. Ele assentiu sem olhar, lá diretamente. Não era um pedido de desculpas pelos gritos, nem uma promessa de melhora. Mas também não era rejeição. A convivência continuava difícil. Havia momentos em que Alexandre voltava a levantar a voz e dias em que Lúcia chegava com o coração apertado, sem saber que versão dele encontraria. No entanto, algo começava a se mover sob essa superfície tensa. Não era confiança ainda, nem amizade. Era apenas um pequeno espaço onde nem tudo era raiva. E embora nenhum dos dois dissesse, os dois sabiam que esse espaço estava crescendo. A primeira vez que Lúcia viu Valéria foi uma tarde em que a casa estava mais agitada do que o normal. Alexandre havia passado a manhã revisando contratos e estava de mau humor porque vários projetos estavam atrasados. Lúcia organizava uns documentos quando ouviu o som de saltos firmes cruzando o chão de mármore. Não era Mariana. Aquele passo tinha segurança e algo mais, como se cada batida contra o chão marcasse território. Valéria apareceu na porta do escritório sem bater, alta, bem vestida, o cabelo liso perfeitamente arrumado e um sorriso que não alcançava os olhos. Olhou Lúcia de cima a baixo com uma expressão que não precisava de palavras para ser entendida. Em seguida, dirigiu a atenção a Alexandre, e seu tom mudou para um doce, quase exagerado.
Perguntou como ele estava, se precisava de algo, se havia revisado os últimos extratos financeiros. Alexandre respondeu com frases curtas. Lúcia notou que sua postura ficava mais rígida quando Valéria estava perto. Valéria era a esposa de Ricardo, o cunhado que havia tomado muitas decisões na empresa desde o acidente. Ela também participava de reuniões, embora oficialmente não tivesse um cargo claro. Dizia que apenas ajudava, mas sua presença no escritório improvisado da casa era constante. Naquele dia, ela carregava uma pasta grossa debaixo do braço. Aproximou-se da escrivaninha sem pedir permissão e começou a explicar que alguns documentos urgentes precisavam ser assinados. Alexandre pegou a caneta, mas antes de assinar, olhou alguns números com atenção, franziu a testa, perguntou por que certos gastos haviam aumentado tanto. Valéria respondeu rapidamente, com explicações técnicas que pareciam ensaiadas. Lúcia, que estava arrumando umas folhas, notou que Alexandre não ficou totalmente convencido. Quando ele pediu tempo para revisar com calma, o sorriso de Valéria se crispou por um segundo. Disse que não havia tempo, que os sócios estavam pressionando. Alexandre finalmente deixou a caneta sobre a escrivaninha e disse que assinaria depois. O silêncio que se seguiu foi incômodo. Valéria desviou o olhar para Lúcia e perguntou quem ela era. Alexandre respondeu que era sua nova cuidadora. Valéria levantou uma sobrancelha e comentou que esperava que ela durasse mais que as anteriores. Lúcia sentiu o golpe, mas manteve-se firme. Respondeu que estava ali para trabalhar e nada mais. Valéria sorriu sem calor e disse que naquela casa era simples. Depois, aproximou-se mais de Alexandre e, em tom mais baixo, lembrou-o de que ele deveria confiar na família, que os funcionários iam e vinham, mas o sangue era o sangue. Lúcia não ouviu tudo, mas entendeu a mensagem. Quando Valéria foi embora, deixou no ar um perfume forte e uma sensação de controle. Alexandre permaneceu em silêncio por vários minutos. Lúcia atreveu-se a perguntar se ele queria que ela arrumasse os documentos. Ele respondeu que não, que os deixaria assim. Naquela tarde, enquanto o ajudava a se transferir para a sala de jantar, Alexandre comentou que Valéria sempre estava atenta a tudo desde o acidente. Disse que sem Ricardo e ela, a empresa teria colapsado, mas sua voz não soava agradecida, e sim cansada. Nos dias seguintes, Valéria começou a aparecer com mais frequência. Chegava sem avisar, revisava papéis, fazia ligações do escritório como se fosse seu. Às vezes, ignorava completamente a presença de Lúcia. Outras vezes, dava-lhe instruções que não tinham a ver com o cuidado de Alexandre, como pedir-lhe para trazer café para reuniões em que ela não deveria estar. Lúcia cumpria sem discutir, mas começava a notar detalhes estranhos. Em uma ocasião, viu Valéria guardar rapidamente uns documentos na bolsa quando Alexandre pediu para vê-los. Outra vez, ouviu uma discussão forte entre Valéria e Ricardo no corredor. Falavam de prazos, de transferências, da necessidade de Alexandre não revisar certos movimentos. Lúcia não entendia tudo, mas intuía que algo não estava bem. Uma tarde, Alexandre teve uma ligação com um velho sócio, que perguntava por que ele já não respondia diretamente aos e-mails importantes. Alexandre respondeu que sempre estava disponível. Quando desligou, olhou sua caixa de entrada e notou várias mensagens que não havia visto. Ligou para Ricardo para pedir explicações. Ricardo disse que as havia filtrado para evitar-lhe estresse. Alexandre não pareceu convencido. Lúcia observava em silêncio, mas cada peça começava a se encaixar em sua mente. Valéria não só queria ajudar, queria controlar. A tensão cresceu quando Valéria decidiu opinar sobre a reabilitação de Alexandre. Em uma reunião com o fisioterapeuta, ela comentou que talvez estivessem gastando dinheiro em algo que não daria resultados. Disse que o melhor era aceitar a realidade e se concentrar na empresa. Alexandre apertou os punhos. Lúcia viu como aquelas palavras o afetavam mais do que ele queria mostrar. Naquela noite, quando Valéria já havia ido embora, Alexandre permaneceu calado por horas. Finalmente, disse que talvez tivessem razão, que talvez fosse inútil insistir em terapias. Lúcia o olhou e perguntou se essa era a decisão dele ou de outra pessoa. Ele não respondeu, mas a pergunta ficou flutuando. Os dias seguintes foram mais tensos. Valéria começou a questionar a presença de Lúcia. Disse a Mariana que não confiava nela, que ninguém sabia realmente quem ela era. Inclusive insinuou que poderia estar se aproveitando da situação. Mariana defendeu Lúcia, mas a dúvida ficou plantada. Uma manhã, enquanto Lúcia organizava o arquivo digital no computador de Alexandre,
Encontrou uma pasta com extratos financeiros recentes. Notou movimentos de dinheiro para contas que não reconhecia. Não era especialista, mas os valores eram altos. Justo nesse momento, Valéria entrou sem bater. Ao ver a tela, sua expressão mudou. Fechou o laptop de repente e disse a Lúcia que ela não deveria revisar coisas que não eram de sua incumbência. Alexandre, que estava do outro lado do escritório, observou a cena em silêncio. Pela primeira vez, não defendeu Valéria imediatamente. Limitou-se a perguntar o que estava acontecendo. Valéria respondeu que a cuidadora estava invadindo informações privadas. Lúcia explicou que apenas organizava arquivos como ele havia pedido. O ambiente ficou tenso. Alexandre pediu para deixarem o computador em paz naquele dia. Valéria saiu aborrecida. Quando ficaram sozinhos, Alexandre olhou para Lúcia com uma mistura de dúvida e curiosidade. Perguntou-lhe exatamente o que ela havia visto. Lúcia hesitou por um segundo, mas decidiu ser honesta. Falou-lhe das transferências e dos valores que lhe pareceram estranhos. Alexandre ficou em silêncio, processando a informação. Essa foi a primeira vez que o olhar de desconfiança que ele sempre dirigia ao mundo não estava focado nela, mas em outra pessoa. E enquanto o sol caía sobre o jardim, algo começou a mudar não apenas entre eles, mas na forma como Alexandre via a família que dizia proteger, Ló. Desde o momento em que Lúcia viu esses movimentos estranhos no computador, ela não conseguiu mais parar de pensar nisso. Não era contadora nem especialista em finanças, mas há anos administrava cada centavo em sua casa. Sabia reconhecer quando algo não batia. Naquela noite quase não dormiu. Pensava se havia feito mal em falar. Pensava que talvez estivesse se metendo em algo que não lhe cabia. Mas também se lembrava do rosto de Alexandre quando ouviu o que ela lhe disse. Não foi um rosto de raiva, foi de dúvida, e isso era novo. No dia seguinte, chegou a casa com a sensação de que o ambiente estava mais tenso. Alexandre estava no escritório revisando papéis com uma concentração que não havia demonstrado em semanas. Assim que a viu entrar, pediu que ela fechasse a porta. Não levantou a voz, não houve sarcasmo, apenas perguntou que ela explicasse novamente o que havia notado. Lúcia falou devagar. Disse que as transferências saíam com frequência para a mesma conta e que os conceitos eram muito gerais. Gastos operacionais, assessorias externas, pagamentos urgentes, mas os valores eram altos e repetidos. Alexandre franziu a testa. Disse que essas contas não eram habituais antes do acidente. Lúcia não acrescentou mais nada. Não queria parecer que estava acusando ninguém. Ele ligou o computador e pediu que ela mostrasse exatamente onde havia visto aquilo. Dessa vez, quando abriu a pasta, ninguém a fechou abruptamente. Alexandre começou a revisar arquivo por arquivo. O silêncio era tão forte que se ouvia o clique do mouse como um martelo. Depois de alguns minutos, pegou o telefone e ligou para Ricardo. Pediu que ele fosse naquela mesma tarde com todos os extratos financeiros detalhados. Sua voz era firme, diferente da de semanas anteriores. Lúcia notou essa mudança. Era como se algo dentro dele tivesse sido ativado. Antes que Ricardo chegasse, Valéria apareceu primeiro. Entrou com aquela segurança que já era costume. Disse que havia ouvido que Alexandre queria revisar contas. Tentou soar tranquila, mas notava-se que estava tensa. Explicou que tudo estava sob controle, que não era necessário desconfiar da família. Alexandre a olhou sem piscar. Disse que revisar números não era desconfiar, era seu direito como dono. Valéria apertou os lábios. Olhou para Lúcia como se soubesse de onde a inquietação havia surgido. Aquele olhar foi claro. Estava a apontando sem palavras. Horas depois, Ricardo chegou com várias pastas. O escritório se transformou em uma espécie de sala de interrogatório. Alexandre pediu que Lúcia ficasse. Valéria franziu a testa diante disso, mas não disse nada. Ricardo começou a explicar os movimentos. Falou de investimentos temporários, de pagamentos adiantados, de oportunidades que não podiam deixar passar, mas cada explicação tinha lacunas. Alexandre fazia perguntas diretas, datas exatas, nomes de fornecedores, contratos assinados. Ricardo hesitava mais do que deveria. Lúcia observava em silêncio, mas sentia que o ar ficava mais pesado. Em um momento, Alexandre pediu para ver os comprovantes de uma transferência específica que se repetia a cada mês. Ricardo procurou entre os papéis e disse que não os tinha ali, que os enviaria depois. Essa resposta não agradou a Alexandre. Seu olhar mudou. Já não era o de um homem cansado. Era o de alguém que começava a suspeitar seriamente. Quando a reunião terminou, Valéria se aproximou de Lúcia no corredor.
Disse a ela que deveria se lembrar qual era seu lugar naquela casa, que ela não estava ali para meter dúvidas na cabeça de Alexandre. Lúcia sentiu o impulso de responder com força, mas se conteve. Apenas disse que seu único interesse era fazer bem seu trabalho. Valéria se inclinou um pouco para ela e a advertiu que nos grandes negócios as coisas não são tão simples como parecem. Depois foi embora. Essa advertência ficou rondando na mente de Lúcia. Naquela tarde, Alexandre pediu algo que não fazia há muito tempo. Quis ir ao escritório central da empresa. Mariana se surpreendeu quando ouviu a decisão. Tentou convencer-lo de que não se esforçasse tanto, mas ele insistiu. Lúcia o ajudou a se preparar. O trajeto foi silencioso. Ao chegar ao edifício, vários funcionários ficaram olhando. Alguns pareciam nervosos, outros fingiam normalidade. Alexandre pediu que o levassem direto à sala de reuniões. Durante horas revisou relatórios, falou com contadores, pediu acessos que antes não precisava porque confiava cegamente em Ricardo. Pouco a pouco começaram a aparecer mais inconsistências, notas fiscais infladas, serviços pagos a empresas recém-criadas, contratos assinados sem sua autorização direta. Cada novo dado era como uma peça que confirmava o que Lúcia havia visto pela primeira vez quase por acidente. Valéria chegou ao escritório quando já era tarde. Tentou intervir dizendo que tudo tinha explicação, mas Alexandre já não a ouvia com a mesma confiança. Lúcia ficou de lado, consciente de que seu papel não era protagonizar nada. No entanto, sabia que aquele dia havia marcado um antes e um depois. Quando retornaram à casa, Alexandre estava exausto, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era só raiva, era determinação. Pediu a Lúcia que no dia seguinte organizasse todos os arquivos digitais desde o início do ano. Disse que queria revisar tudo pessoalmente. Lúcia assentiu. Sabia que isso traria consequências. Naquela noite, ao se despedir, Alexandre a chamou pelo nome. Foi a primeira vez que ele fez isso sem frieza. Ele agradeceu. Embora mal se ouvisse, Lúcia sentiu um nó na garganta. Não era uma vitória, não era uma celebração. Era apenas o início de algo maior. Mas no meio daquela casa cheia de tensões, ela entendeu que já não era apenas a cuidadora que ninguém esperava que durasse. Havia se tornado a pessoa que abriu uma porta que outros queriam manter fechada. E do outro lado dessa porta, havia muito mais do que números mal colocados. Os dias depois da visita ao escritório foram pesados. Alexandre quase não dormia. Ficava até tarde revisando arquivos, comparando números, fazendo ligações que antes delegava sem pensar. Lúcia o notava mais concentrado, mas também mais tenso. A pressão estava cobrando seu preço. Mal provava a comida e rejeitava descansar. Mariana tentava convencer-lo a se acalmar, mas ele estava decidido a entender o que havia acontecido. Valéria, por sua vez, aparecia menos pela casa, mas quando o fazia, seu sorriso parecia mais forçado. O ambiente estava carregado. Uma tarde, enquanto Lúcia organizava os documentos no escritório, Alexandre começou a respirar diferente. No início foi leve, como se estivesse cansado. Ela levantou o olhar e notou que seu rosto estava mais pálido do que o normal. Perguntou se ele se sentia bem. Ele respondeu que sim, que era apenas um pouco de dor de cabeça. Tentou continuar lendo, mas sua mão começou a tremer. Lúcia largou o que estava fazendo e se aproximou. Sua respiração ficou rápida e desordenada. Alexandre apertou o peito com uma mão, como se algo o estivesse oprimindo por dentro. Lúcia sentiu um golpe de medo no estômago, mas não perdeu tempo. Ligou imediatamente para o médico de cabeceira, enquanto tentava manter Alexandre consciente. Ele tentava dizer que estava bem, que não exagerasse, mas o suor em sua testa dizia outra coisa. Lúcia o ajudou a se deitar no sofá, levantou um pouco as pernas, como lhe haviam ensinado em primeiros socorros, e falava com calma para que ele não se deixasse levar pelo pânico. Os minutos pareciam eternos. Mariana chegou correndo quando ouviu o alvoroço. Ver o irmão assim a deixou paralisada por um segundo. O médico chegou pouco depois e examinou Alexandre rapidamente. Disse que parecia uma crise de ansiedade forte combinada com exaustão extrema, mas que precisavam levá-lo ao hospital para descartar algo mais grave. A ambulância chegou com luzes acesas que romperam a calma da rua. Enquanto o levavam, Alexandre procurou Lúcia com o olhar. Não disse nada, mas seus olhos refletiam algo diferente da raiva de sempre. Era medo real. No hospital, os exames confirmaram que não havia um problema cardíaco grave, mas sim um nível de estresse muito alto. O médico foi claro. Se ele continuasse assim,
poderia se complicar. Recomendou-lhe diminuir o ritmo, dormir melhor e não carregar tudo sozinho. Alexandre ouvia em silêncio. Não discutiu. Isso já era estranho. Lúcia ficou na sala de espera enquanto Mariana falava com o médico. Pensou em seus filhos, em como teria sido perder Raul e ficar com tantas perguntas. Ver Alexandre vulnerável mexeu com algo dentro dela. Não era pena, era reconhecer que por trás do homem difícil havia alguém que também estava assustado. Quando o levaram para um quarto de observação, Lúcia entrou devagar. Alexandre estava mais tranquilo, conectado a alguns monitores. Ele a olhou e desta vez não houve sarcasmo. Disse que odiava se sentir fraco. Lúcia se aproximou e respondeu que qualquer um em seu lugar estaria exausto, que não era fraqueza, era muita carga junta. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Depois admitiu que desde o acidente não havia tido realmente um momento para processar nada. Primeiro foi a dor física, depois a raiva, depois a empresa. Nunca se permitiu parar. Aquela confissão não foi longa nem dramática, mas foi honesta. Lúcia não lhe deu discursos. Apenas disse que ele não tinha que resolver tudo em um dia e que pedir ajuda não o tornava menos capaz. Alexandre fechou os olhos um momento. Parecia ouvi-la de verdade. Naquela noite, ele ficou hospitalizado. Mariana teve que ir para casa descansar por algumas horas, e Lúcia se ofereceu para ficar. Não era parte estrita de seu trabalho, mas não quis deixá-lo sozinho. Na madrugada, Alexandre acordou alterado por um pesadelo. Sua respiração voltou a acelerar. Lúcia pegou sua mão sem pensar. Falou com calma, lembrando-o de que estava no hospital, que tudo estava sob controle. Pouco a pouco ele se tranquilizou. Não retirou a mão imediatamente. Foi um gesto simples, mas marcou algo. Na manhã seguinte, o médico permitiu que ele voltasse para casa com a condição de que diminuísse o ritmo. No caminho, o silêncio já não era incômodo, era mais reflexivo. Ao chegar, Alexandre pediu que cancelassem as reuniões daquele dia. Pediu a Lúcia que o ajudasse a organizar apenas o essencial. Pela primeira vez desde que ela chegou, ele aceitou descansar sem discutir. Deitou-se em seu quarto e fechou os olhos enquanto Lúcia ajeitava algumas almofadas para que ele ficasse mais confortável. Antes de sair, ele a chamou. Agradeceu por ela não ter perdido a calma. Disse que se ela não tivesse agido rápido, talvez tudo teria sido pior. Lúcia sorriu leve e respondeu que apenas fez o que qualquer um faria. Alexandre negou com a cabeça. Sabia que nem todos ficariam. Aquela crise médica mudou a dinâmica entre eles. Não eliminou os problemas nem a tensão com Valéria, mas rompeu uma barreira. Alexandre deixou de ver lá apenas como uma funcionária. Começou a confiar que, quando as coisas saíssem do controle, ela não iria fugir. E Lúcia, ao vê-lo vulnerável em uma maca de hospital, entendeu que por trás do temperamento duro havia um homem que carregava medo e raiva por muito tempo, sem dizer-lo em voz alta. Depois da crise no hospital, algo mudou em Alexandre. Não foi uma mudança grande de um dia para o outro, mas sim uma rachadura no muro que ele vinha erguendo há 2 anos. Começou a dormir um pouco mais, a aceitar os horários que o médico recomendou e a reduzir as horas em frente ao computador. Lúcia notava que ele já não reagia com a mesma fúria por qualquer detalhe. Continuava exigente, mas havia momentos em que parecia mais disposto a conversar. Uma tarde, enquanto o céu estava nublado e a casa parecia mais silenciosa que o habitual, Alexandre pediu para sair ao jardim. Lúcia o ajudou com cuidado e o levou até a parte onde havia uma árvore grande que dava sombra. Ficaram ali ouvindo o vento mover as folhas. Vários minutos se passaram sem que nenhum dissesse nada. De repente, Alexandre falou sem olhá-la. Disse que nunca havia contado a ninguém o que realmente aconteceu na noite do acidente. Lúcia não respondeu de imediato, apenas se ajeitou no banco e esperou. Ele respirou fundo e começou. Contou que aquela noite não só havia bebido algumas taças, mas também estava distraído por uma discussão com Ricardo. Disse que antes do jantar haviam falado de um grande investimento que não o convencia. Ricardo insistia que era uma oportunidade única. Alexandre decidiu deixar a conversa para outro dia, mas o assunto ficou rondando em sua cabeça. Quando Mariana ligou enquanto ele dirigia, ele já estava irritado. Atendeu mais por impulso do que por necessidade. Enquanto falava com ela, viu as luzes do caminhão tarde demais. Disse que ainda podia ouvir o som do impacto toda vez que fechava os olhos. Sua voz não tremia, mas notava-se mais baixa. Lúcia o escutava sem interromper. Alexandre confessou que durante meses culpou Mariana por aquela ligação
embora no fundo soubesse que a decisão de atender foi sua. Também disse que às vezes se perguntava se o acidente foi apenas má sorte ou se algo mais influenciou. Essa última frase deixou Lúcia alerta. Ele explicou que a perícia oficial falou de chuva e excesso de velocidade, mas que houve detalhes que nunca lhe bateram. Por exemplo, lembrou que dias antes havia notado que os freios da caminhonete estavam diferentes. Pensou que era sua imaginação. Depois do acidente, a caminhonete ficou destruída e ninguém mais revisou nada. Ricardo se encarregou de todos os trâmites enquanto ele estava em cirurgia. Alexandre disse que naquele momento estava ocupado demais, tentando mover os dedos dos pés para questionar algo. Mas agora, com as irregularidades na empresa, essas lembranças voltavam com força. Lúcia sentiu um arrepio. Não sabia se era uma suspeita real ou apenas a mente buscando explicações. Perguntou-lhe se alguma vez falou disso com alguém. Alexandre negou com a cabeça. Disse que parecia paranoia, que ninguém queria ouvir teorias quando tudo parecia um simples acidente. Além disso, admitir que havia duvidado de sua própria família lhe parecia insuportável. Lúcia o olhou com atenção. Disse a ele que questionar não era o mesmo que acusar, que se havia coisas que não fechavam, era válido revisá-las. Alexandre a observou por alguns segundos longos, depois soltou uma risada curta, sem zombaria. Disse que era estranho falar disso com ela, que mal a conhecia, e, no entanto, era a única pessoa com quem sentia que podia dizer sem que o olhassem como louco ou fraco. Esse comentário ficou flutuando entre os dois. Não era uma declaração romântica, mas sim um passo importante. Nesse momento, Mariana saiu ao jardim. Vinha com o celular na mão e o rosto preocupado. Disse que Valéria havia convocado uma reunião urgente no escritório sem consultá-lo com Alexandre. Ele franziu a testa. Disse que ninguém deveria tomar decisões importantes sem sua aprovação. Mariana hesitou antes de falar. Confessou que há muito tempo sentia que Ricardo e Valéria manejavam a empresa como se fosse dela, que muitas vezes a deixavam fora de conversas importantes. Alexandre guardou silêncio, olhou o jardim, depois sua irmã, depois Lúcia. Era evidente que as peças começavam a se unir em sua mente. Naquela noite, já no escritório, Alexandre pediu a Lúcia que procurasse os arquivos do seguro da caminhonete do acidente. Queria revisar tudo desde o início. Enquanto ela procurava nas pastas físicas que estavam guardadas em uma gaveta esquecida, ele falava mais do que costumava fazer. Admitiu que no dia da batida havia sentido que o pedal do freio respondeu um segundo tarde. Disse que talvez fosse só o medo, mas não podia ignorar. Lúcia encontrou o expediente do seguro e o entregou. Alexandre começou a ler cada folha com atenção. Havia relatórios técnicos, fotos do veículo, declarações. Nada parecia fora do comum à primeira vista. No entanto, faltava um relatório mecânico detalhado. Alexandre franziu a testa. Lembrava-se que a seguradora deveria fazer um. Procurou entre os papéis e não o encontrou. Essa ausência acendeu algo nele. Não era prova de nada, mas sim uma peça que faltava. Lúcia notou como seu olhar se endurecia, não com raiva descontrolada, mas com determinação. Perguntou-lhe o que pensava fazer. Alexandre respondeu que primeiro confirmaria se esse relatório existia e, se sim, por que não estava no expediente. Não falou de acusações nem de culpados, apenas de buscar respostas. Antes que Lúcia fosse embora naquela noite, Alexandre a deteve mais uma vez. Disse que durante 2 anos viveu convencido de que sua vida havia acabado por um erro seu, que talvez fosse assim, mas precisava ter certeza. Agradeceu por ouvir sem julgar. Lúcia respondeu que às vezes o mais difícil não é a verdade, mas sim ousar olhar. Lá, ele a olhou em silêncio, como se estivesse vendo algo mais do que sua cuidadora. E enquanto a casa voltava a ficar em calma, aquela confissão sobre o acidente deixou de ser uma lembrança guardada e se tornou o início de uma dúvida que podia mudar tudo. Desde o dia em que Alexandre começou a revisar os papéis do acidente, Valéria mudou completamente sua atitude com Lúcia. Já não era apenas aquele olhar frio ou os comentários disfarçados de cortesia. Agora havia algo mais direto, mais claro. Ela a via como uma ameaça, e Lúcia sentia isso cada vez que cruzavam olhares no corredor. Uma manhã, assim que chegou a casa, notou que o ambiente estava estranho. A cozinheira evitava olhar, lá nos olhos, e o segurança da entrada foi mais sério que o habitual. Quando entrou no escritório, Alexandre não estava lá. Em seu lugar estava Valéria, sentada em frente à escrivaninha revisando uns documentos. Ela levantou o olhar lentamente quando Lúcia apareceu na porta. Pediu que ela fechasse.
Seu tom era firme, sem aquela falsa doçura de antes. Disse que haviam desaparecido uns papéis importantes do escritório e que ela era a única pessoa nova na casa. Lúcia sentiu que o coração lhe deu um golpe forte. Não entendia do que ela falava. Perguntou que documentos eram. Valéria respondeu que eram contratos relacionados com um investimento recente e que Alexandre os havia solicitado no dia anterior. Segundo ela, ninguém mais havia entrado no escritório. A acusação estava clara, embora não usasse a palavra diretamente. Lúcia negou imediatamente. Disse que não havia tocado em nada que não lhe pedissem. Valéria cruzou os braços e disse que as coisas não batiam. Nesse momento, Alexandre entrou no escritório, notou a tensão, no mesmo instante perguntou o que estava acontecendo. Valéria tomou a palavra antes que Lúcia pudesse dizer algo. Explicou que faltavam documentos e que, por responsabilidade, deveriam verificar quem havia tido acesso. Olhou para Lúcia enquanto falava. Alexandre franziu a testa. Perguntou que documentos exatamente. Valéria mencionou os contratos. Alexandre ficou pensativo um segundo e depois disse que ele mesmo os havia movido para outra pasta digital na noite anterior. O silêncio foi pesado. Valéria piscou surpresa, tentou manter a compostura e disse que talvez houvesse uma confusão, mas já era tarde. A acusação estava feita. Lúcia sentiu uma mistura de alívio e raiva, não pelo engano, mas pela intenção. Alexandre olhou para Valéria com uma expressão que não era amável. Disse a ela que antes de apontar alguém deveria ter certeza. Valéria respondeu que apenas estava protegendo os interesses da empresa. Depois, saiu do escritório com passos rápidos. Quando ficaram sozinhos, Alexandre observou Lúcia em silêncio. Pediu que ela fosse honesta, que se em algum momento se sentisse desconfortável com a situação, lhe dissesse. Lúcia respirou fundo. Confessou que sim, se sentia desconfortável, mas não pelo trabalho, e sim pela forma como Valéria a tratava. Disse que não estava ali para se meter em problemas familiares, mas também não ia aceitar acusações injustas. Alexandre assentiu lentamente. Pela primeira vez parecia compreender que a pressão não caía apenas sobre ele. Naquela tarde as coisas pioraram. Valéria voltou com Ricardo e exigiram uma reunião privada com Alexandre. Insistiram que a presença de Lúcia estava gerando distrações e conflitos. Ricardo disse que desde que ela chegou, Alexandre estava mais desconfiado e que isso afetava a estabilidade da empresa. Alexandre ouvia sem interromper. Valéria foi mais longe. Sugeriu que talvez Lúcia estivesse influenciando suas decisões, semeando dúvidas onde não as sabia. Foi um golpe direto. Quando chamaram Lúcia ao escritório, ela sabia que algo grande estava acontecendo. Entrou com a testa erguida, embora por dentro sentisse medo. Ricardo falou primeiro. Disse que para o bem de todos, o melhor era que ela procurasse outro emprego, que a empresa poderia lhe pagar uma compensação se ela saísse imediatamente. Lúcia olhou para Alexandre. Ele não disse nada no início. Valéria aproveitou o silêncio para reforçar a ideia. Disse que a casa precisava de tranquilidade, não de suspeitas. Lúcia sentiu a garganta apertar, mas não ia chorar. Explicou que nunca havia faltado ao seu trabalho, que sempre foi transparente e que se quisessem demiti-la, ela aceitaria, mas não sob acusações falsas. Alexandre levantou a mão para deter a discussão. Sua voz foi clara. Disse que a decisão sobre quem trabalhava em sua casa era somente sua. Olhou para Ricardo e Valéria diretamente. Assegurou que Lúcia não iria a lugar algum. O silêncio foi pesado. Valéria tentou replicar, mas Alexandre não a deixou. Disse que se alguém estava gerando desconfiança, não era a pessoa que apenas fazia seu trabalho. Ricardo apertou os lábios e puxou Valéria pelo braço para sair do escritório antes que a discussão escalasse ainda mais. Quando a porta se fechou, Lúcia soltou o ar que segurava. Alexandre recostou-se na cadeira, exausto. Pediu desculpas por ter lá exposto a isso. Ela negou com a cabeça. Disse que entendia que a situação era complicada, mas dentro dela algo havia mudado. Já não era apenas a cuidadora que precisava do emprego. Agora estava no meio de uma batalha que não buscou. Naquela noite, ao sair da casa, notou que o segurança evitava olhar lá novamente. Soube que os rumores já estavam correndo. Valéria não ficaria parada, e embora Alexandre a tivesse defendido, isso só fazia a tensão crescer. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Lúcia pensou em seus filhos e no que estava em jogo. Sabia que o mais fácil seria ir embora, mas também sabia que se fosse agora, deixaria Alexandre sozinho no meio de algo que claramente não estava bem. E pela primeira vez, desde que aceitou o trabalho, entendeu que ficar não era apenas uma necessidade econômica.
Era uma decisão que podia mudar o rumo de todos. Após a reunião em que Alexandre deixou claro que Lúcia não sairia, a casa mudou completamente. Não era algo visível à primeira vista, mas sentia-se no ar. Os funcionários falavam mais baixo quando ela passava. Valéria já não entrava no escritório sem bater, mas quando o fazia, seu olhar para Lúcia era direto, sem tentar disfarçar a rejeição. Alexandre, por sua vez, parecia mais firme do que nunca. Naquela mesma manhã, pediu que lhe levassem todos os contratos assinados nos últimos 2 anos. Queria revisá-los um por um. Lúcia organizou a escrivaninha como nunca antes. Separou documentos por data, por tipo de investimento, por empresa envolvida. Trabalhavam em silêncio, mas era um silêncio diferente do das primeiras semanas. Agora havia um objetivo compartilhado. No meio dessa revisão, Alexandre encontrou algo que o fez parar. Uma série de pagamentos autorizados com sua assinatura digital, em datas em que ele estava hospitalizado, ainda sob efeitos de sedativos fortes. Ele olhou a tela várias vezes, como se esperasse que ela mudasse sozinha. Ligou para Mariana imediatamente. Ela confirmou que nessas datas, ele mal estava consciente. Isso acendeu um alarme claro. Lúcia sentiu o estômago apertar. Já não era apenas uma suspeita leve. Era algo mais sério. Alexandre pediu que ligassem para o departamento de sistemas para verificar de qual dispositivo essas autorizações haviam sido feitas. A resposta chegou horas depois. As operações foram realizadas do escritório central, não de sua casa nem do hospital. O rosto de Alexandre endureceu. Ele não levantou a voz, não bateu em nada. Essa calma era mais inquietante do que qualquer grito. Naquela tarde, Valéria apareceu novamente. Desta vez, trazia um tom mais calculado. Disse que havia ouvido que estavam revisando assinaturas digitais e que talvez fosse um erro técnico. Alexandre a deixou falar. Quando terminou, ele lhe mostrou a data e a hora exata de uma das autorizações. Perguntou diretamente quem tinha acesso à sua assinatura eletrônica no escritório. Valéria hesitou apenas 1 segundo antes de responder que Ricardo e a área financeira. Alexandre sustentou seu olhar por mais tempo do que o habitual. Disse a ela que iria pedir uma auditoria externa independente. Essa palavra caiu como uma bomba. Valéria tentou dissuadi-lo. Disse que isso enviaria uma mensagem negativa aos sócios, que geraria desconfiança, mas Alexandre já não estava disposto a retroceder. Quando Valéria saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário, Lúcia ficou de pé em frente à escrivaninha. Não sabia se deveria dizer algo ou não. Alexandre foi quem rompeu o silêncio. Disse a ela que se não tivesse insistido em revisar os arquivos naquele dia, talvez nunca teria notado nada. Lúcia negou com a cabeça. Lembrou-o de que a decisão de investigar foi dele. Ele a olhou com uma expressão que misturava respeito e algo mais suave. Naquela noite, enquanto organizavam os últimos documentos, Alexandre lhe perguntou algo pessoal pela primeira vez. Perguntou como ela havia enfrentado a morte de seu esposo. A pergunta a pegou de surpresa. Lúcia demorou alguns segundos para responder. Contou que no início não sabia nem como levantar da cama, que sentia raiva, culpa e medo tudo ao mesmo tempo, mas que tinha seus filhos olhando para ela todos os dias esperando que ela continuasse. Isso a obrigou a se mover, mesmo sem ter forças. Alexandre escutava sem interromper. Depois disse que ele não tinha filhos que o olhassem assim, que talvez por isso se permitiu ficar estagnado tanto tempo. Lúcia respondeu que não era questão de ter filhos, mas de decidir se levantar por si mesmo. Esse comentário não foi uma lição, foi uma verdade simples. Ele assentiu lentamente. No dia seguinte, chegou o primeiro relatório preliminar da auditoria. Confirmava irregularidades importantes em várias operações. Algumas transferências estavam vinculadas a empresas fantasmas. Alexandre leu cada linha com atenção, não disse nada durante vários minutos. Depois pediu que Ricardo fosse convocado para o dia seguinte. A tensão era sentida até no pessoal da casa. Mariana estava nervosa. Caminhava de um lado para o outro sem saber como enfrentar a possibilidade de que seu próprio marido estivesse envolvido em algo ilegal. Lúcia se mantinha à margem, concentrada em seu trabalho, mas sabia que estava no meio de uma tempestade que apenas começava. Naquela noite, quando ajudou Alexandre a se transferir para seu quarto, ele a deteve antes que ela saísse. Disse a ela que, aconteça o que acontecer na reunião com Ricardo, queria que ela soubesse que confiava nela, que não permitiria que a apontassem novamente sem provas. Lúcia sentiu um nó na garganta. Não respondeu com palavras longas, apenas disse obrigada e saiu. Ao fechar a porta,
Apoiou as costas na parede por um momento. Percebeu que, sem buscar, havia se tornado alguém importante na vida daquele homem que no início mal podia olhar, lá sem raiva. E agora, com a auditoria sobre a mesa e uma confrontação familiar prestes a explodir, a confiança que Alexandre acabara de lhe dar não era apenas um gesto amável, era uma declaração clara de que ele já não estava sozinho naquela briga. A manhã seguinte, a chegada do relatório de auditoria começou com um silêncio pesado na casa. Alexandre quase não falou durante o café da manhã. Tinha o olhar fixo em um ponto que não estava ali, como se estivesse repassando cada número em sua cabeça. Lúcia notava que, apesar da calma exterior, por dentro ele estava travando uma batalha. A reunião com Ricardo seria em algumas horas, mas antes disso ocorreu algo que ninguém esperava. O fisioterapeuta chegou pontual. Como toda terça e quinta-feira durante semanas, essas sessões haviam sido breves e tensas. Alexandre cancelava no meio ou simplesmente se negava a tentar exercícios novos. Mas aquele dia foi diferente. Quando o terapeuta perguntou se trabalhariam o habitual, Alexandre respondeu que queria tentar algo mais exigente. Lúcia levantou o olhar surpresa. O terapeuta hesitou um momento e depois explicou que poderiam tentar exercícios para fortalecer o tronco e melhorar o equilíbrio. Não prometia milagres, mas sim pequenos avanços se houvesse constância. Alexandre assentiu sem sarcasmo. A sessão começou com movimentos básicos. Lúcia se colocou de lado, pronta para ajudar se fosse necessário. O esforço se notava no rosto de Alexandre. Cada repetição lhe custava. O suor apareceu em sua testa, mas ele não pediu para parar. Em um momento, o terapeuta sugeriu tentar se segurar alguns segundos apoiado em barras paralelas especiais que haviam instalado semanas atrás e que quase não eram usadas. Alexandre olhou as barras como se fossem um desafio pessoal. Lúcia sentiu um nó no estômago. Sabia que essa tentativa podia terminar em frustração. Com a ajuda do terapeuta e dela, Alexandre se colocou em posição. Suas mãos apertaram as barras com força. O terapeuta contou até 3 e, com apoio, Alexandre levantou ligeiramente o peso de seu corpo. Não estava de pé por completo, mas também não estava totalmente sentado. Foi um segundo apenas, depois outro. Seus braços tremiam. Lúcia via em seus olhos algo que não havia visto desde que chegou àquela casa. Determinação sem raiva. Quando voltou a sentar-se, respirou ofegante. Não sorriu, mas também não amaldiçoou a tentativa. Pediu para repetir. Tentaram várias vezes mais. Não conseguiu se segurar por muito tempo, mas cada tentativa foi um pequeno avanço. Ao terminar a sessão, o terapeuta disse que se continuassem assim poderiam trabalhar com um programa mais intensivo. Alexandre assentiu exausto, mas focado. Essa decisão não era casual. Lúcia sabia. A revisão da empresa, as dúvidas sobre o acidente, a possível traição de alguém próximo, tudo isso estava movendo algo dentro dele. Era como se recuperar o controle de sua vida não fosse apenas sobre dinheiro ou documentos, mas também sobre seu próprio corpo. Depois da terapia, Alexandre pediu uns minutos a sós com Lúcia. Disse a ela que durante 2 anos havia se convencido de que tentar voltar a andar era perder tempo, que preferia focar na empresa, porque pelo menos ali sentia que podia ganhar algo. Mas agora entendia que se ia enfrentar o que estava descobrindo, precisava estar forte em todos os sentidos. Lúcia o escutou com atenção. Não lhe disse que tudo seria fácil, apenas respondeu que os avanços pequenos também contam. Mais tarde, Ricardo chegou para a reunião. A tensão era evidente desde que cruzou a porta. Alexandre o recebeu no escritório com o relatório de auditoria sobre a mesa. Lúcia ficou por perto organizando papéis, mas sem intervir. A conversa começou formal, mas logo se tornou direta. Alexandre mostrou as irregularidades, as assinaturas digitais, as empresas fantasmas. Ricardo tentou explicar cada ponto, mas suas respostas já não eram tão seguras como antes. Quando Alexandre mencionou a possibilidade de uma denúncia formal, se não houvesse uma explicação clara, Ricardo perdeu a calma pela primeira vez. Disse que tudo o que havia feito foi pensando em proteger a empresa enquanto ele estava incapacitado. Essa palavra acendeu algo em Alexandre. Incapacitado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexandre lhe disse que estar em uma cadeira de rodas não significava estar fora do jogo, que nunca lhe deu permissão para usar sua assinatura, sem autorização direta. Ricardo evitou olhá-lo. A reunião terminou sem uma solução clara, mas com uma advertência firme. Alexandre exigiu acesso total a todas as contas e anunciou que a auditoria continuaria até o fim. Quando Ricardo saiu,
A casa ficou em um silêncio incômodo. Mariana estava devastada. Não queria acreditar que seu esposo pudesse ter cruzado essa linha. Lúcia, de seu lugar, entendia que o conflito apenas começava. Naquela tarde, contra todas as expectativas, Alexandre pediu para repetir alguns exercícios da manhã, mesmo sem o terapeuta. Lúcia o ajudou a se posicionar em frente às barras. Desta vez, ele conseguiu se sustentar 1 segundo a mais do que antes. Foi mínimo, quase imperceptível para alguém que olhasse de longe, mas para ele significava algo enorme. Quando voltou a sentar, a respiração tremia. Lúcia se abaixou na frente dele para ter certeza de que estava bem. Seus olhares se encontraram na mesma altura. Não houve palavras grandes, apenas uma certeza compartilhada. Ele estava começando a lutar de verdade. Não apenas contra a traição que o rodeava, mas contra a ideia de que sua vida havia terminado naquela noite sob a chuva. E enquanto o sol começava a cair atrás das janelas da casa, Alexandre já não parecia o homem que esperava que tudo se resolvesse sozinho. Agora estava decidido a recuperar o que sentia que lhe haviam tirado passo a passo. Mesmo que cada passo ainda dependesse de umas barras e da força que apenas começava a retornar. A mudança em Alexandre não só se notava na empresa ou na terapia, também começou a ser vista em pequenos detalhes que antes não existiam. Uma tarde, enquanto Lúcia organizava sua saída para ir para casa, recebeu uma ligação da vizinha que cuidava de Mateus e Sofia. Disse que tinha uma emergência familiar e que não poderia ficar com as crianças aquela noite. Lúcia sentiu que o mundo se movia sob seus pés. Não tinha para quem mais ligar. Hesitou alguns segundos antes de bater na porta do escritório. Alexandre levantou o olhar quando ela entrou. Notou imediatamente que algo não estava bem. Lúcia explicou a situação rapidamente, quase com vergonha. Disse que, se fosse necessário, iria embora imediatamente, mas que talvez no dia seguinte teria que procurar uma solução mais permanente. Alexandre a escutou em silêncio. Depois fez algo que a deixou sem palavras. Disse a ela que podia trazer as crianças para a casa naquela mesma tarde. Lúcia abriu os olhos surpresa. Tentou dizer que não queria incomodar, que não era profissional misturar as coisas, mas Alexandre insistiu. Disse que a casa era grande o suficiente e que não o incomodava. Na verdade, há tempo ele observava que ela sempre saía correndo sem olhar para trás, como se sua vida fosse uma corrida constante. Naquela noite, Mateus e Sofia cruzaram o portão da casa com uma mistura de medo e curiosidade. Mateus, de 9 anos, tentava parecer valente. Sofia, de 6, agarrava-se à mão da mãe. Alexandre os recebeu na sala. Estava em sua cadeira de rodas com uma postura mais reta do que o habitual. Lúcia estava tensa, pronta para qualquer comentário incômodo, mas não veio. Alexandre perguntou seus nomes e lhes apontou o jardim enorme atrás da casa. Disse-lhes que podiam brincar ali, desde que não corressem perto da piscina sem um adulto. Mateus olhou o espaço como se fosse um parque privado. Sofia se soltou por fim e correu para o gramado. A risada das crianças encheu a casa de uma forma que há muito tempo não se ouvia. Alexandre os observava do terraço. No início parecia desconfortável, como se não soubesse onde colocar as mãos. Mas quando Mateus se aproximou com uma bola e perguntou se ele sabia jogar futebol, algo mudou em sua expressão. Alexandre soltou uma risada breve e disse que antes jogava bastante mal. Mateus insistiu que ele podia ser goleiro sentado. Lúcia prendeu a respiração, temendo que Alexandre se sentisse ofendido, mas ele aceitou. Posicionaram-se em frente a um pequeno gol improvisado com vasos de plantas. Mateus chutava suavemente e Alexandre tentava parar a bola com as mãos. Não era um jogo perfeito, mas era real. Sofia se juntou depois, celebrando cada gol como se fosse uma final. Lúcia observava à distância com uma mistura de alívio e algo mais profundo que não sabia como nomear. Aquela cena não parecia parte do plano original de ninguém. Mais tarde, quando as crianças estavam jantando na cozinha, Alexandre perguntou a Lúcia sobre seu marido. Ela hesitou um segundo, mas decidiu responder. Contou que Raul era mecânico, que sempre sonhava em abrir sua própria oficina. O acidente que o matou foi rápido, uma batida em uma estrada secundária. Alexandre escutava com atenção, não fez perguntas imprudentes, apenas disse que entendia o que era ter a vida mudada em um segundo. Essa frase ficou flutuando entre os dois, carregada de experiências distintas, mas igualmente dolorosas. Quando chegou a hora de dormir, Lúcia pensou em voltar para casa, mas Alexandre ofereceu que ficassem em um dos quartos de hóspedes. Disse que era tarde e que não queria que viajassem à noite. Lúcia aceitou agradecida.
Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Lúcia saiu para o corredor e encontrou Alexandre olhando para o jardim escuro. Aproximou-se e agradeceu por permiti-los ficar. Ele respondeu que a casa se sentia diferente com vozes novas, mais viva. Admitiu que havia esquecido como soava a risada de uma criança. Lúcia o olhou em silêncio. Não era uma confissão dramática, mas sim honesta. No dia seguinte, Mateus desceu cedo e encontrou Alexandre no escritório. Sem medo, começou a fazer-lhe perguntas sobre a empresa, sobre como se constroem edifícios grandes. Alexandre respondeu com paciência, explicou coisas simples, desenhando em uma folha. Lúcia, da porta, observava aquela cena que jamais teria imaginado semanas atrás. Alexandre não só estava mais aberto com ela, como também estava com o mundo que ela trazia consigo. Essa convivência começou a se repetir alguns dias, não sempre, mas o suficiente para que se tornasse natural. As crianças deixaram de vê-lo como o senhor sério em cadeira de rodas e começaram a vê-lo como alguém que podia contar histórias, embora curtas. Alexandre começou a ajustar seus horários para coincidir às vezes com a saída da escola, perguntando como eles haviam se saído. Não era uma mudança exagerada. Continuava tendo momentos de tensão. Continuava lidando com a auditoria e com o confronto com Ricardo. Mas no meio de tudo isso, a presença de Mateus e Sofia abriu um espaço que não existia antes. E Lúcia notava isso não só porque ele sorria um pouco mais, mas porque começava a falar de futuro sem perceber. Um dia, mencionou que se conseguisse estabilizar a empresa, queria investir em projetos que ajudassem famílias trabalhadoras. Mateus ouviu e disse que ele queria ser engenheiro. Alexandre respondeu que então ele teria que estudar muito. Essa conversa simples deixou claro algo que nenhum dos adultos disse em voz alta. Alexandre já não falava como um homem resignado a ficar preso. Falava como alguém que começava a imaginar além do acidente. E nessa imagem nova, a família de Lúcia já não era uma visita temporária, era parte da cena. A presença de Mateus e Sofia na casa começou a ser mais frequente e isso não agradou em nada a Valéria. Embora tentasse disfarçar quando coincidiam na sala ou no jardim, seu desconforto era evidente. Uma tarde, ela chegou sem avisar, justo quando Alexandre estava em plena sessão de fisioterapia intensiva. Há semanas ele havia aumentado o nível dos exercícios. Já não eram apenas tentativas breves nas barras. Agora trabalhava força nas pernas com apoio especial e exercícios de equilíbrio mais exigentes. Naquele dia estava concentrado, suando, apertando os dentes para se sustentar alguns segundos a mais do que o habitual. Lúcia estava de lado, atenta a cada movimento, pronta para segurar-lo se perdesse estabilidade. O fisioterapeuta contava em voz alta. 3 segundos, 4, 5, foi seu melhor tentativa até aquele momento. Quando voltou a sentar, exausto, mas satisfeito, Valéria aplaudiu devagar da porta. Não era um aplauso sincero, era uma zombaria disfarçada. Disse que era admirável tanto esforço, mas que talvez ele estivesse forçando demais algo que os médicos já haviam considerado pouco provável. O comentário caiu pesado. Alexandre a olhou com frieza. Pediu que ela não interrompesse a sessão. Valéria sorriu dizendo que apenas se preocupava com a saúde dele. Depois, pediu para falar com ele em particular. Lúcia sentiu um mau pressentimento. Minutos depois, a voz de Valéria soava mais alta do que o normal no escritório. Não se entendiam todas as palavras, mas sim o tom. Ela falava de riscos, de estabilidade, de decisões responsáveis. Quando saiu, passou por Lúcia sem olhá-la, mas murmurou que brincar de família perfeita não mudava a realidade. Essa frase ficou gravada. No dia seguinte, algo aconteceu que acendeu todos os alarmes. O fisioterapeuta ligou para cancelar a sessão. Disse que havia recebido instruções diretas para suspender temporariamente o tratamento até novo aviso por recomendação médica. Alexandre ficou confuso. Não havia recebido nenhuma recomendação nova. Ligou para o médico imediatamente. O médico negou ter dado essa ordem. Então, quem o fez? A resposta veio sozinha quando o terapeuta mencionou que a ligação havia vindo do escritório da empresa, assinada com autorização administrativa. Alexandre sentiu o sangue ferver. Não gritou dessa vez, não. Sua voz saiu firme quando pediu que lhe passassem o número de onde ligaram. Era o mesmo escritório onde Ricardo trabalhava e onde Valéria passava boa parte do dia. Lúcia estava presente quando ele fez a ligação. Ricardo atendeu com aparente surpresa.
Disse que apenas estavam preocupados com o estresse que Alexandre havia sofrido recentemente, que pensaram que diminuir o ritmo seria o melhor. Alexandre deixou claro que ninguém tinha o direito de tomar decisões médicas por ele. Desligou sem se despedir. A casa voltou a se encher de tensão. Naquela mesma tarde, Valéria apareceu outra vez, desta vez sem sorriso. Alexandre não lhe deu oportunidade de iniciar a conversa. Perguntou diretamente se ela havia dado a ordem de cancelar a terapia. Ela respondeu que sim, que o fez pensando no bem-estar dele. Disse que o via obcecado em caminhar quando deveria aceitar sua realidade. Essa frase foi o detonante. Alexandre respondeu que a realidade dele não era assunto de mais ninguém, que decidir tentar ou não era seu direito. Valéria, já sem máscaras, deixou cair o que realmente pensava. Disse que se ele se recuperasse demais, muitas decisões voltariam a mudar, que a empresa precisava de estabilidade, não de impulsos emocionais. Essa confissão foi mais clara do que talvez pretendia. Lúcia, que escutava da porta entreaberta, sentiu que tudo se encaixava. Não era apenas dinheiro, era controle. Se Alexandre recuperasse força física e mental, o poder voltaria completamente para suas mãos. Valéria tentou suavizar o que havia dito, mas já era tarde. Alexandre pediu que ela se retirasse e deixou claro que qualquer intervenção em seu tratamento sem sua autorização teria consequências legais. Quando Valéria foi embora, a casa ficou em um silêncio denso. Alexandre respirava ofegante, não por esforço físico desta vez, mas pela traição aberta. Lúcia entrou devagar no escritório. Não disse nada no início. Apenas se aproximou e colocou uma mão no encosto da cadeira. Alexandre falou primeiro. Disse que agora entendia que não só haviam manipulado contas, mas também haviam tentado mantê-lo fraco. Essa palavra ficou flutuando. Fraco, não apenas fisicamente, mas também nas decisões. Lúcia lhe lembrou que, apesar de tudo, ele estava avançando, que ninguém podia tirar isso dele. Naquela mesma noite, Alexandre tomou uma decisão firme. Mudou imediatamente a equipe médica por uma escolhida diretamente por ele, sem intermediários. Também pediu que a auditoria fosse ampliada para investigar qualquer movimento relacionado a decisões pessoais tomadas em seu nome. Mariana estava devastada, presa entre seu esposo e seu irmão, mas já não havia espaço para dúvidas. No dia seguinte, a terapia foi retomada com mais intensidade. Alexandre trabalhou com uma determinação que beirava a obsessão, mas desta vez não era por orgulho, era por recuperar algo que lhe haviam querido arrancar. Lúcia esteve ao seu lado em cada tentativa. Quando ele conseguiu ficar em pé por 8 segundos completos com apoio, a emoção foi silenciosa, mas real. Não houve gritos nem aplausos exagerados. Apenas um olhar entre os dois que dizia que, apesar de tudo o que tentassem fazer contra ele, estavam avançando. E enquanto Valéria observava de longe, entendendo que seu plano de frear essa recuperação havia fracassado, a batalha deixou de ser discreta. Agora era aberta, e ninguém sairia intacto. Depois que Alexandre confrontou Valéria por ter tentado cancelar sua terapia, a tensão deixou de ser algo escondido. Agora tudo era direto. Os olhares, os silêncios, as reuniões na empresa. Já não se tratava apenas de suspeitas, mas de movimentos claros de poder. E no meio de tudo isso, Lúcia começou a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. Uma tarde, enquanto ajudava Alexandre a organizar alguns arquivos físicos antigos que haviam trazido do escritório central, encontrou uma caixa pequena que não estava etiquetada como as demais. Alexandre pediu que ela a abrisse. Dentro havia cópias de contratos, relatórios de seguros e alguns documentos pessoais relacionados com o acidente. Entre eles, um envelope que parecia ter sido aberto e fechado novamente com fita transparente. Alexandre franziu a testa. Não se lembrava de ter visto esse envelope antes. Lúcia o abriu com cuidado. Dentro, havia uma cópia do relatório preliminar do seguro da caminhonete. Não era o informe final que já haviam revisado, mas um anterior mais técnico. Alexandre começou a ler-lo em silêncio. À medida que avançava, sua expressão mudou. Nesse relatório, mencionava-se que o sistema de freios havia apresentado uma falha hidráulica prévia ao impacto. Não afirmava que fosse a causa direta, mas sim assinalava que deveria ser investigado se a manutenção recente havia sido adequada. Alexandre levantou o olhar lentamente. Lembrou-se que semanas antes do acidente Ricardo lhe havia recomendado levar a caminhonete a uma oficina nova, uma que dizia ter tarifas mais baixas porque era de um conhecido. Ele aceitou sem pensar demais.
Nunca mais questionou isso. Lúcia sentiu que o ar ficava mais pesado no cômodo. Perguntou-lhe se esse detalhe aparecia no relatório final. Alexandre negou com a cabeça. No documento oficial que foi entregue ao seguro, apenas mencionavam-se condições climáticas e possível excesso de velocidade. Nada sobre falhas mecânicas. Isso significava que alguém havia tido acesso ao relatório preliminar e decidiu que essa parte não chegasse ao fechamento do caso. A pergunta já não era apenas financeira, era muito mais profunda. Alexandre pediu que ligassem imediatamente para a seguradora para confirmar se esse documento havia sido entregue completo na época. A resposta foi clara. O relatório preliminar foi enviado ao representante legal designado pela família enquanto ele estava hospitalizado. Esse representante havia sido Ricardo. O silêncio que se seguiu foi longo. Não era uma acusação direta ainda, mas as peças se encaixavam de uma forma inquietante. Naquela mesma tarde, Lúcia decidiu fazer algo que vinha pensando há dias. Sabia que Valéria não confiava nela e que a via como um obstáculo. Assim, em vez de evitá-la, decidiu enfrentá-la, de maneira direta, mas tranquila. Encontrou-a no escritório da empresa no dia seguinte revisando papéis junto a uma secretária. Lúcia pediu para falar com ela a sós. Valéria aceitou, surpresa pela iniciativa. No escritório fechado, o ambiente ficou tenso imediatamente. Lúcia não levantou a voz nem acusou. Apenas perguntou por que ela havia tentado frear a terapia de Alexandre e por que existiam decisões administrativas tomadas sem seu consentimento real. Valéria a olhou com frieza. Disse que não era assunto dela, mas Lúcia não recuou. Falou-lhe do relatório preliminar do acidente, da falha nos freios, de como esse detalhe desapareceu no relatório final. Pela primeira vez, Valéria perdeu o controle de sua expressão por um segundo. Foi mínimo, mas suficiente. Depois tentou recompor-se. Disse que estava procurando problemas onde não os havia, que um acidente é um acidente. Mas Lúcia não estava ali para discutir teorias. Apenas queria ver sua reação e a viu. Quando saiu daquele escritório, soube que havia tocado um ponto sensível. Naquela noite, Alexandre a escutou com atenção quando ela lhe contou a conversa. Não estava surpreso, mas sim parecia confirmar algo que já intuía. Disse que se a manutenção do veículo foi manipulada e o relatório alterado, isso mudava tudo, não apenas pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela intenção por trás. Mariana foi chamada à reunião. No início, negou-se a acreditar que Ricardo pudesse ter ocultado informação relacionada com o acidente de seu próprio cunhado. Mas quando Alexandre mostrou o relatório preliminar e explicou a diferença com o documento final, seu rosto se descompôs. Lembrou que foi Ricardo quem insistiu em manejar todos os trâmites, enquanto Alexandre estava em cirurgia. Disse que naquele momento confiou cegamente nele. Agora essa confiança se via frágil. A noite terminou com uma decisão clara. Alexandre contrataria um perito independente para revisar todo o caso do acidente do zero. Também ampliaria a auditoria financeira para incluir qualquer relação entre as empresas beneficiadas e a oficina que fez a manutenção do veículo. Lúcia observava tudo de seu lugar, consciente de que o que começou como um emprego para pagar contas havia se tornado o centro de uma verdade que estava enterrada há 2 anos. Antes de se despedir naquela noite, Alexandre a chamou pelo nome com uma firmeza diferente. Disse a ela que se o que suspeitavam se confirmasse, sua vida não só mudou por um erro ou pela chuva naquela noite, mudou porque alguém decidiu que assim fosse. Essa ideia era dura, mas também acendia uma força nova nele. Já não estava buscando apenas recuperar dinheiro ou caminhar novamente. Estava buscando a verdade completa, e enquanto o silêncio preenchia a casa mais uma vez, a sensação era clara. A revelação que estavam desenterrando não só ia sacudir a empresa, ia quebrar a família em pedaços. A investigação sobre o acidente e as finanças seguia seu curso, mas naquela manhã algo distinto estava para acontecer. Não tinha a ver com documentos, nem com reuniões tensas. Tinha a ver com o corpo de Alexandre e com uma promessa que ele havia feito em silêncio. A nova equipe médica havia ajustado a terapia. Agora não só trabalhavam força, mas também coordenação e pequenos impulsos nas pernas que antes pareciam impossíveis. Lúcia estava ao seu lado como sempre, mas naquele dia notava algo diferente em seu olhar. Não era só determinação, era uma mistura de medo e esperança que não havia visto antes. O terapeuta explicou que tentariam algo mais exigente. Não prometia que ele caminharia, mas sim que tentaria se sustentar com menos apoio.
colocaram as barras paralelas e ajustaram os suportes nos joelhos. Alexandre respirou fundo. Mateus e Sofia estavam no jardim com Mariana, mas não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Lúcia tomou posição de lado, pronta para segurá-lo se ele falhasse. A contagem começou. 1, 2, Alexandre empurrou com os braços, mas desta vez o impulso não foi só dos braços. Suas pernas responderam apenas, como se despertassem de um sono longo. Ele se levantou, não completamente firme, mas sim mais erguido do que nunca. O terapeuta ajustou o suporte sem soltá-lo. Alexandre tremia. O esforço se notava em cada músculo. Lúcia sentiu o coração lhe bater no peito. 3 segundos. 4. 5. Desta vez não desabou imediatamente. Manteve-se. Seus pés tocavam o chão com pressão real. 8 segundos. 10. O terapeuta disse para tentar dar um pequeno passo com ajuda. Alexandre hesitou, fechou os olhos um instante e depois moveu o pé direito apenas alguns centímetros para a frente. Foi mínimo, mas foi um movimento claro. O terapeuta sustentou seu peso enquanto o esquerdo tentava segui-lo. Não foi um passo limpo nem elegante, mas foi um passo. Quando voltou a sentar, o silêncio preencheu o cômodo. Lúcia tinha os olhos brilhantes, mas não chorou. Alexandre respirava como se tivesse corrido uma maratona. Não sorriu imediatamente. Olhou para as pernas como se não fossem suas. Depois levantou o olhar para Lúcia. Não disse nada, mas em sua expressão havia algo que nunca antes esteve ali. Esperança real. Não uma ilusão, não uma frase de ânimo. Algo concreto. O terapeuta explicou que esse avanço era resultado de semanas de trabalho constante, que não significava recuperação total imediata, mas sim que o corpo estava respondendo mais do que o esperado. Alexandre assentiu sem conseguir falar muito. Quando a sessão terminou, pediu uns minutos a sós com Lúcia. Ela se aproximou sem dizer palavra. Ele rompeu o silêncio. Primeiro disse que durante 2 anos se convenceu de que nunca mais voltaria a sentir o chão sob seus pés, que cada tentativa falha o afundava mais. Mas aquele pequeno passo mudava algo por dentro. Não apenas fisicamente. Era como se sua vida inteira tivesse ficado parada no momento do choque. E agora, pela primeira vez, algo avançava. Lúcia respondeu que esse passo era dele, que ninguém o havia dado de presente. Ele negou com a cabeça. Disse que se ela não tivesse insistido em continuar com a terapia quando todos queriam freá-lo, talvez ele não estaria ali. Naquela tarde, quando Mateus entrou correndo no escritório para perguntar se podiam brincar um pouco, Alexandre o chamou, pediu que se aproximasse. Com ajuda mínima, conseguiu ficar de pé outra vez em frente a seu filho não biológico, mas cada vez mais próximo. Mateus abriu os olhos surpreso. Sofia ficou quieta olhando. Alexandre deu outro passo curto, apoiado, mas visível. As crianças não entendiam totalmente a magnitude do momento, mas sabiam que era importante. Mateus sorriu como se tivesse visto um truque incrível. Sofia aplaudiu sem pensar. Lúcia levou a mão ao peito. Aquela cena não estava planejada. Não era uma cerimônia nem um anúncio público. Era algo simples e enorme ao mesmo tempo. Mais tarde, Mariana chegou e viu o irmão de pé por alguns segundos. Levou as mãos ao rosto. Havia passado da incredulidade ao orgulho em questão de segundos, mas nem tudo era celebração. Enquanto na casa se vivia esse avanço, na empresa as tensões continuavam crescendo. Ricardo recebeu a notícia do progresso físico de Alexandre com um gesto que tentou disfarçar. Valéria, por sua vez, não escondeu seu desconforto. Sabia que cada passo que Alexandre dava não só o aproximava de caminhar, mas o aproximava de recuperar o controle total. Naquela noite, quando a casa voltou à calma, Alexandre pediu para ser levado ao jardim. Queria sentir o ar. Lúcia o acompanhou. Pararam em frente à árvore grande onde semanas atrás ele havia confessado suas dúvidas sobre o acidente. Desta vez, o ambiente era distinto. Alexandre olhou para o chão e disse que aquele pequeno passo era apenas o início, que ainda restava muito a enfrentar. A auditoria, a perícia do acidente, a possível traição, mas ele já não se sentia imóvel diante disso. Lúcia o olhou em silêncio. Ele girou ligeiramente a cadeira em direção a ela e disse algo que mudou o ar entre os dois. Disse que não só queria recuperar sua empresa ou sua capacidade de caminhar, queria recuperar a possibilidade de uma vida diferente. E quando disse isso, não desviou o olhar dos olhos dela. Não foi uma declaração aberta. Não houve promessas nem palavras grandes, mas ficou claro que aquele passo não era apenas físico, era o começo de algo que ia além de qualquer relatório ou confronto.
E enquanto a noite caía sobre o jardim, a sensação era evidente. Algo havia despertado em Alexandre que ninguém ia poder deter tão facilmente. O avanço de Alexandre ao ficar de pé mudou o ambiente na casa, mas também acelerou tudo o que estava pendente na empresa. Já não havia espaço para atrasos. O perito independente contratado para revisar o acidente entregou seu primeiro relatório formal naquela mesma semana. Alexandre pediu que a reunião fosse feita na sala grande da casa, não no escritório. Queria que estivessem presentes Mariana, Ricardo e Valéria. Também pediu que Lúcia estivesse ali, embora não participasse diretamente. Quando todos estavam sentados, o perito começou a falar com clareza. Explicou que revisaram os registros da oficina, onde a manutenção foi feita semanas antes da batida. Essa oficina estava vinculada a uma empresa recém-criada, cujos sócios apareciam conectados indiretamente com uma firma financeira relacionada com movimentos detectados na auditoria. Alexandre não desviava o olhar do relatório. O perito continuou. Confirmou que o sistema de freios apresentava uma manipulação em uma válvula hidráulica que pôde provocar uma resposta tardia em condições de chuva. Não era uma falha natural por desgaste, era uma alteração técnica. O silêncio tornou-se pesado. Mariana levou uma mão à boca. Ricardo tentou intervir, dizendo que isso não provava intenção, que erros mecânicos podem ocorrer, mas o perito foi claro. A manipulação não foi acidental, requereu intervenção direta. Alexandre sentiu que o mundo se comprimia naquela sala. Durante 2 anos, acreditou que tudo foi uma combinação de má sorte e decisões imprudentes. Agora a possibilidade era outra. O relatório também assinalava que o pagamento à oficina foi feito de uma conta empresarial autorizada por Ricardo, sob o conceito de manutenção corporativa. Esse detalhe fechava o círculo com a auditoria financeira. Não era apenas desvio de fundos, era uma rede de decisões que beneficiavam empresas fantasmas enquanto debilitavam a posição de Alexandre. Valéria rompeu o silêncio primeiro. Disse que era uma acusação grave, sem provas de que Ricardo soubesse o que a oficina fazia. Alexandre a olhou sem piscar. Perguntou quem recomendou aquela oficina. Valéria respondeu que foi Ricardo. A tensão tornou-se visível. Mariana virou lentamente para o marido. Ricardo começou a suar. Tentou defender-se dizendo que apenas buscava economizar custos e que não sabia nada de manipulações. Mas o relatório mostrava que a oficina recebeu pagamentos adicionais posteriores ao acidente, mesmo depois que a caminhonete ficou destruída. Isso não tinha explicação lógica. Alexandre falou com uma calma que assustava mais que qualquer grito. Disse que durante 2 anos viveu acreditando que havia sido seu erro, que carregou culpa, raiva e frustração, pensando que ele mesmo arruinou a vida. Olhou Ricardo direto nos olhos e perguntou se ele podia sustentar que tudo foi casualidade. Ricardo evitou o olhar. Mariana começou a chorar em silêncio. Valéria levantou-se dizendo que precisavam de um advogado antes de continuar. Alexandre respondeu que já o tinha. Essa reunião não era para debater, era para ouvir os fatos. O advogado explicou que com a informação financeira e o relatório técnico, havia base suficiente para iniciar um processo por fraude e por danos. Também mencionou a possibilidade de responsabilidade penal se comprovada a intenção de causar o acidente. A palavra intenção caiu como um golpe seco. Ricardo levantou a voz pela primeira vez. Disse que nunca quis que Alexandre ficasse paralítico, que apenas queria ter maior controle da empresa porque acreditava que ele já não poderia gerenciá-la. Essa confissão foi suficiente para romper qualquer dúvida. Ele não admitiu ter planejado o acidente diretamente, mas reconheceu que sabia da manipulação da manutenção e não fez nada para evitá-lo. Mariana o olhou como se não o reconhecesse. Valéria tentou intervir, mas sua defesa soava vazia. Alexandre não gritou, não se levantou de repente e ficou sentado, mas sua postura era firme. Disse que a traição não era apenas empresarial, era pessoal, familiar. O advogado tomou nota de cada palavra. A reunião terminou com uma decisão clara. Ricardo seria afastado imediatamente de todas as funções e enfrentaria o processo legal correspondente. Valéria, embora não houvesse provas diretas de sua participação no acidente, ficaria sob investigação por seu papel nas finanças e nas decisões médicas tomadas sem autorização. Quando se foram, a casa ficou em um silêncio pesado. Mariana ficou sentada sem saber como processar o que acabara de ouvir. Alexandre a olhou com dor, mas sem rancor em relação a ela.
Sabia que ela também era vítima da situação. Lúcia permaneceu em segundo plano o tempo todo, mas entendia que estava presenciando o momento em que a verdade vinha à tona por completo. Mais tarde, quando ficaram sozinhos no escritório, Alexandre falou com voz baixa, mas clara. Disse que o mais difícil não era a traição financeira nem a manipulação mecânica. O mais difícil era aceitar que alguém próximo preferiu vê-lo fraco para tomar o controle. Lúcia se aproximou devagar. Não precisava dizer muito. Ele continuou. Disse que aquele pequeno passo que deu dias atrás já não era apenas símbolo de recuperação física. Era um sinal de que não estava acabado. Que embora tentassem detê-lo, ele continuava ali. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Alexandre não ficou revisando documentos até tarde. Ficou em silêncio olhando o jardim, mas não com raiva, com clareza. A verdade havia vindo à tona. Doía, mas também libertava. E agora que sabia que sua vida não mudou apenas por um erro seu, algo dentro dele deixou de carregar esse peso invisível que ele vinha arrastando há 2 anos. Depois da reunião onde tudo veio à tona, nada voltou a ser igual. A notícia não demorou a correr dentro da empresa. Alguns funcionários estavam em choque. Outros diziam que sempre suspeitaram que algo não estava bem. Ricardo deixou de se apresentar no escritório no dia seguinte. Seus advogados começaram a enviar comunicados tentando frear o processo, mas Alexandre já não estava disposto a retroceder. Desta vez, não delegou nada. Embora ainda usasse a cadeira de rodas a maior parte do dia, começou a ir à empresa com mais frequência. Não queria que ninguém falasse por ele. A primeira vez que retornou oficialmente como diretor ativo, o ambiente no edifício era tenso, mas respeitoso. Os funcionários se levantaram quando ele entrou na sala de reuniões. Não foi um gesto exagerado, foi espontâneo. Alexandre os olhou um por um e falou sem papéis. Disse que haviam sido meses difíceis, que houve erros e traições, mas que a empresa seguiria em frente. Não deu detalhes do processo legal, mas deixou claro que haveria transparência total. Sua voz já não soava como a de um homem cansado. Soava firme, segura. Lúcia o acompanhou naquele dia, não como figura pública, mas como apoio silencioso. Observava como ele recuperava terreno em cada conversa, em cada decisão. Reuniu-se com a nova equipe financeira, pediu para revisar contratos ativos e cancelou imediatamente qualquer vínculo com empresas relacionadas às contas irregulares. Também ordenou auditorias internas periódicas para evitar que algo assim voltasse a ocorrer. Enquanto isso, o processo legal avançava. A perícia técnica foi apresentada formalmente às autoridades. A investigação apontava para uma cadeia de decisões, onde Ricardo autorizou pagamentos e manutenções sem supervisão adequada. Embora ele tentasse argumentar que nunca quis causar o acidente, as provas de manipulação eram claras. Valéria também foi convocada a depor por sua participação em movimentos financeiros e por interferir em decisões médicas. A pressão mediática começou a crescer. Alguns meios falavam do empresário que havia sido vítima de sua própria família. Alexandre decidiu não dar entrevistas ainda. Queria que o processo seguisse seu curso sem espetáculo. No meio de todo esse movimento, a reabilitação não parou. Pelo contrário, tornou-se parte central de sua rotina. Cada avanço físico parecia acompanhar os avanços legais. Ele já não precisava de tanto apoio para se levantar. Conseguia manter-se de pé alguns segundos a mais, sem ajuda direta. O fisioterapeuta inclusive começou a trabalhar com um andador especial dentro da casa. A primeira vez que ele cruzou o escritório com apoio mínimo, Lúcia sentiu que o tempo parava. Não foi um percurso longo, apenas alguns passos lentos e cuidadosos, mas foram firmes. Alexandre respirava concentrado, sem falar. Quando chegou ao outro extremo do cômodo, virou-se devagar e olhou para Lúcia com um sorriso pequeno, mas real. Esse sorriso não tinha nada a ver com dinheiro nem com julgamentos. Era algo mais profundo. Mariana, por sua vez, vivia um processo doloroso. Separou-se temporariamente de Ricardo, enquanto entendia tudo o que havia acontecido. Passava mais tempo na casa de Alexandre, ajudando com assuntos administrativos menores e acompanhando em silêncio. A relação entre irmãos, que havia estado tensa por anos, começou a se reconstruir pouco a pouco. Alexandre já não a olhava com reprovação por aquela ligação na noite do acidente. Entendia que a responsabilidade havia sido outra. Uma tarde, enquanto revisavam documentos finais para apresentar formalmente a Adaio, Alexandre tomou uma decisão importante. Reestruturou a diretoria da empresa e nomeou novos conselheiros independentes. Queria que a companhia deixasse de depender apenas da família.
Também criou um fundo interno para apoiar funcionários que enfrentassem emergências médicas, algo que antes nunca havia considerado. Lúcia notou que essas decisões não eram apenas estratégicas, eram pessoais, eram parte de uma transformação maior. Uma noite, depois de um dia longo, Alexandre pediu para sair ao jardim. Já não precisava ser empurrado o tempo todo. Com o andador e apoio leve, conseguiu percorrer parte do caminho até a árvore onde meses atrás havia confessado suas dúvidas. Parou ali e respirou fundo. Lúcia estava ao seu lado. Ele falou com calma. Disse que durante 2 anos viveu pensando que o haviam derrotado, que perdeu mobilidade, confiança e controle. Mas agora entendia que não o haviam destruído, apenas o haviam obrigado a se reconstruir do zero. Olhou suas mãos apoiadas no andador e depois levantou o olhar para ela. Disse que se não tivesse sido por sua chegada, talvez continuaria preso no escritório acreditando que tudo foi culpa sua. Lúcia tentou minimizar a importância, mas ele negou com a cabeça. Ele sabia o que dizia. Naquela noite não falaram do processo legal nem da empresa. Falaram de futuro, não com promessas exageradas, mas com ideias reais. Alexandre mencionou que queria simplificar sua vida, dedicar mais tempo ao que realmente importava. Lúcia escutava com o coração acelerado, sabendo que o que estavam construindo já não era apenas uma relação de trabalho. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como sempre, mas dentro daquela casa, algo havia mudado por completo. Alexandre já não era o homem amargurado que rejeitava ajuda e gritava por qualquer detalhe. Tampouco era apenas a vítima de uma traição. Era alguém que estava recuperando seu lugar passo a passo, decisão após decisão. E enquanto o processo legal seguia seu curso, a sensação era clara. O controle havia retornado às suas mãos, não por vingança, mas por firmeza. O processo legal contra Ricardo avançava firme e a empresa já funcionava sob a nova estrutura que Alexandre havia estabelecido. Mas dentro da casa, o ambiente era distinto ao de meses atrás. Já não havia tensão constante nem olhares escondidos nos corredores. Agora havia risadas, passos lentos, mais seguros e conversas que não giravam apenas em torno de problemas. Alexandre já podia caminhar distâncias curtas com apoio leve. Usava o andador dentro de casa e bengala em trajetos muito controlados. Cada passo continuava sendo um esforço, mas já não era uma luta desesperada. Era progresso constante. Uma tarde, depois de uma sessão de fisioterapia especialmente boa, Alexandre pediu para falar com Lúcia em particular. Não no escritório, não na sala. Levou-a ao jardim caminhando devagar, mas sem ajuda direta, a não ser a bengala. Mateus e Sofia estavam na piscina com Mariana. O sol estava baixando e o ar se sentia leve. Alexandre parou em frente à árvore onde tantas conversas importantes haviam ocorrido. Respirou fundo, não parecia nervoso, mas sério. Disse que quando ela chegou à sua porta, ele era uma versão de si mesmo que não reconhecia, cheio de raiva, desconfiado, fechado. Confessou que no início pensou que ela iria embora como todos, que inclusive a empurrou com palavras para que ela fosse, mas ela ficou. Não por pena, não por medo, ficou firme. Lúcia o escutava com o coração batendo forte. Ele continuou. Disse que não só a ajudou a recuperar força nas pernas, ele a ajudou a recuperar clareza na mente e no coração, que graças a ela, ele enfrentou a verdade do acidente e a traição sem afundar novamente. Ficou em silêncio alguns segundos, como buscando as palavras exatas. Depois foi direto. Disse que já não queria que sua presença na casa fosse apenas como cuidadora, que queria que ela fosse parte de sua vida de verdade, não como apoio temporário, mas como companheira. Lúcia sentiu que o mundo parava. Não era uma cena exagerada, não havia música nem joelhos no chão, era uma proposta simples e clara. Alexandre não prometeu coisas impossíveis, apenas disse que queria caminhar ao lado dela, embora ainda estivesse aprendendo a fazê-lo. Lúcia respirou fundo. Pensou em seus filhos, nos meses vividos ali, nas dúvidas que tivera no início. Pensou na forma como ele havia mudado, em como olhava agora para o futuro. Não respondeu imediatamente. Aproximou-se e pegou sua mão. Disse que também havia mudado desde que chegou àquela casa, que no início só pensava em sobreviver, em pagar contas, mas com o tempo começou a sentir que ali havia algo maior, algo real. Disse que sim, não com um grito, não com lágrimas descontroladas, com um sorriso sincero que dizia mais que 1000 palavras. Os dias seguintes foram discretos, mas felizes. Não fizeram um anúncio público imediato. Primeiro conversaram com Mateus e Sofia.
Alexandre sentou-se com eles na sala. Explicou-lhes que queria formar uma família com a mãe deles. Mateus o olhou sério no início. Perguntou se isso significava que se mudariam para sempre. Alexandre respondeu que sim, mas que nada mudaria o que já eram. Sofia simplesmente sorriu e disse que então ele seria seu pai. Essa frase o deixou sem palavras por um segundo. Mariana foi a próxima a saber. Abraçou os dois sem hesitar. Disse que depois de tudo o que viveram, mereciam algo bom. O casamento não foi um evento cheio de luxo ou imprensa. Alexandre insistiu que fosse algo íntimo. Celebrou-se no jardim da casa, sob a mesma árvore que havia sido testemunha de tantas conversas difíceis. Compareceram funcionários próximos, alguns sócios de confiança e uns poucos amigos verdadeiros. Não houve ostentação, houve verdade. Alexandre caminhou até o local da cerimônia com passo lento, mas firme, apoiado em sua bengala. Não precisou de cadeira de rodas naquele dia. Quando chegou em frente a Lúcia, a olhou como se todo o caminho percorrido tivesse valido a pena apenas por aquele momento. Os votos foram simples. Não falaram de tragédias nem de traições. Falaram de decisões, de ficar, de avançar juntos, mesmo que o caminho nem sempre fosse reto. Mateus e Sofia estiveram na frente segurando pequenas flores. Quando o juiz os declarou casados, não houve fogos de artifício. Houve aplausos sinceros e sorrisos que não precisavam de exagero. Naquela noite, a casa não se sentiu grande, nem vazia, sentiu-se cheia. Meses depois, a família se consolidou ainda mais quando Lúcia engravidou. A notícia chegou sem planejamento estrito, mas foi recebida com alegria tranquila. Alexandre, que alguma vez pensou que sua vida havia parado para sempre, agora acompanhava sua esposa a consultas médicas, caminhando ao lado dela com passo cada vez mais seguro. O nascimento do bebê foi outro momento que marcou um antes e um depois. Um menino saudável que chegou a uma família que havia sido construída desde a dificuldade. Quando Alexandre segurou seu filho recém-nascido, não pensou na cadeira de rodas, nem na traição, nem no acidente. Pensou no presente. No futuro, a empresa continuava estável. O processo legal seguia seu curso, mas já não era o centro de tudo. Agora havia jantares familiares, tarefas escolares, planos simples para o fim de semana. Alexandre continuava trabalhando em sua reabilitação, não por obrigação, mas por convicção. E cada passo que dava pela casa já não era símbolo de luta, mas de continuidade. A vida não voltou a ser a de antes do acidente. Foi distinta, mais consciente, mais escolhida. E enquanto o jardim se enchia das vozes de 3 crianças brincando, Alexandre entendeu que o golpe que quase o destruiu também o levou, sem que ele soubesse, a família que jamais imaginou que ainda podia ter. Parecia que tudo finalmente havia encontrado seu lugar. A empresa estava estável. O processo legal contra Ricardo avançava, e em casa a vida tinha um ritmo tranquilo. Alexandre caminhava cada vez melhor. Já não usava a bengala dentro de casa e só a levava quando saía para lugares com muita gente. O bebê tinha 6 meses e preenchia cada canto com risadas e choro. Mateus e Sofia o cuidavam como se fosse um tesouro. Lúcia parecia mais serena do que nunca. Se alguém tivesse visto a cena de fora, teria pensado que a tempestade já havia passado por completo, mas a verdade ainda tinha uma última peça guardada. Tudo começou com uma ligação inesperada do advogado que cuidava do caso penal. Ele disse que havia surgido uma nova testemunha relacionada com a oficina que manipulou a caminhonete. Não era um funcionário qualquer. Era o antigo sócio do mecânico principal, alguém que havia decidido falar depois que a investigação começou a apertar mais forte. Alexandre pediu que a reunião fosse pessoalmente. Lúcia notou a tensão em seu rosto quando ele desligou o telefone. Não era medo, era a sensação de que algo mais estava por se revelar. No dia seguinte, no escritório do advogado, o homem contou o que sabia. Confirmou que o encargo de modificar a válvula dos freios não foi uma decisão isolada da oficina. Disse que recebeu instruções claras de alguém que pediu que o veículo tivesse uma resposta instável sob certas condições, sem deixar uma falha óbvia em revisões rápidas. Alexandre apertou as mãos sobre as pernas. O advogado perguntou se essa pessoa havia sido Ricardo. A testemunha negou com a cabeça. Disse que Ricardo apenas gerenciou o pagamento e a recomendação da oficina, mas quem deu a ordem técnica específica foi outra pessoa, uma mulher. Alexandre sentiu que o ar ficava mais denso. O nome demorou alguns segundos para sair da boca da testemunha, mas quando disse, o mundo pareceu parar. Valéria.
A testemunha explicou que foi ela quem pediu que o trabalho fosse feito de forma discreta, que mencionou que o dono da caminhonete já não estava tomando decisões claras e que precisavam assegurar uma transição de controle na empresa. Não falou diretamente de causar um acidente grave, mas deixou claro que buscava uma falha que pudesse ser atribuída a condições externas. Alexandre ficou em silêncio absoluto. Durante todo o processo, Ricardo havia sido o foco principal. Ele admitiu ter gerenciado pagamentos e ocultado informações, mas nunca se provou que quisesse o acidente como tal. Agora a história tomava outra forma. Valéria não só buscava frear a terapia ou manipular finanças, ela havia planejado debilitá-lo desde o início. Lúcia, que estava sentada ao lado dele, sentiu o coração encolher. Lembrou-se de cada olhar frio, cada tentativa de demiti-la, cada interferência médica. Tudo se encaixava. O advogado explicou que com esse testemunho e os registros financeiros vinculados, o caso seria ampliado. Já não era apenas fraude e negligência, era conspiração para causar dano. Alexandre não falou durante vários minutos. Quando finalmente o fez, sua voz foi baixa, mas firme. Disse que queria que o processo seguisse até o fim. Não por vingança, por verdade completa. A notícia chegou a Mariana horas depois. A reação foi devastadora. Entender que seu esposo havia sido parte da manipulação financeira era duro, mas saber que sua melhor amiga, a mulher em quem confiava, foi quem idealizou a intervenção técnica do veículo, foi um golpe ainda mais profundo. Valéria foi detida dias depois para prestar depoimento formal. A mídia explodiu com a notícia. A história do empresário que não só sobreviveu a um acidente, mas a uma tentativa calculada de tirá-lo do caminho, ocupou as manchetes. Alexandre finalmente aceitou dar uma entrevista breve. Não falou com ódio, não levantou a voz, apenas disse que a verdade tarda, mas chega e que sua recuperação não foi apenas física, foi também mental e emocional. Naquela noite de volta em casa, caminhou pelo jardim com Lúcia. Não usava bengala. Seus passos ainda não eram perfeitos, mas eram seguros. Parou em frente à árvore que havia sido testemunha de tudo. Olhou para a casa onde se ouviam as risadas das crianças. Pensou no momento em que esteve convencido de que sua vida havia terminado sob a chuva naquela noite. Se Valéria tivesse conseguido seu objetivo completo, talvez ele nunca teria saído da culpa e da raiva. Talvez teria aceitado seu destino sem questioná-lo. Mas algo que ela não calculou foi a chegada de Lúcia, a mulher que bateu à sua porta por necessidade, mas ficou por convicção. Alexandre a olhou e disse algo que fechava o círculo de tudo o que viveram. Disse que se aquele acidente não tivesse ocorrido, provavelmente nunca teria mudado sua forma de viver. Talvez seguiria sendo o empresário obcecado com números, rodeado de pessoas que aplaudiam sem questionar. Não teria conhecido a força real de se levantar do zero. Não teria conhecido a família que agora o rodeava. Lúcia pegou sua mão. Não precisavam de mais palavras. Dentro da casa, Mateus corria com o bebê nos braços sob a supervisão de Mariana. Sofia ria alto. A vida seguia, mas agora sem segredos escondidos em documentos, nem decisões tomadas na sombra. Alexandre deu mais alguns passos pelo jardim, sem apoio, sem medo. Cada passo era firme, não porque esquecesse o que passou, mas porque o enfrentou por completo. A verdade final não só revelou quem tentou tirá-lo do caminho, revelou também que mesmo quando alguém planeja sua queda, nem sempre pode controlar como você decide se levantar.